E se eu te contar sobre o maior pneu do mundo? O pneu Bridgestone Vai RPS é o maior pneu funcional do planeta, projetado especialmente para enormes caminhões de mineração. A altura desse pneu gigante é impressionante, 3,96 metros, e sua largura é de 1,46 metros. Por isso é frequentemente comentado na indústria. Ele pesa 5,75 toneladas e é feito para suportar cargas pesadas em condições difíceis, ajudando as operações de mineração a ocorrerem sem problemas. Na verdade, esse pneu gigante pode suportar incríveis 400 toneladas, tornando-o essencial para o transporte de materiais valiosos, como carvão ou minerais, do subsolo. Com tanta força e tamanho, o Bridgestone Vai RPS demonstra engenharia e tecnologia inovadoras. É surpreendente pensar que um componente tão importante pode ter um grande impacto na indústria de mineração. Quem diria que um pneu poderia ser tão extraordinário? Você sabia que um ambiente limpo aumenta a produtividade? Pesquisas mostram que a organização no local de trabalho melhora sua concentração e criatividade. Quando há bagunça ao seu redor, sua mente também se distrai, o que gera estresse e distrações. Esse caos dificulta a concentração nas tarefas atuais. Por outro lado, um espaço limpo cria uma atmosfera de tranquilidade e ordem, permitindo que você se aprofunde no trabalho, sem interrupções visuais constantes. Estratégias simples como organizar a mesa, eliminar arquivos desnecessários e adotar uma decoração minimalista podem criar um ambiente mais calmo. Até mesmo plantas podem ajudar. Estudos mostram que a presença de verde melhora o humor e a qualidade do ar. Portanto, se você quer aumentar sua produtividade, pense em como mudar seu ambiente. Que mudanças você fará hoje para criar um espaço de trabalho mais limpo e focado? Você já se perguntou por que Bir Tawil não é reivindicada? Este pedaço único de deserto fica entre o Egito e o Sudão, sendo um dos raros lugares no nosso planeta que permanece oficialmente desabitado e indesejado. Imagine uma vasta extensão de areias secas e colinas acidentadas que ambos os países evitam deliberadamente. A razão estranha para isso está nas linhas de fronteira históricas. Egito e Sudão têm fronteiras definidas que valorizam e reivindicar Bir Tawil ameaçaria suas reivindicações a territórios mais ricos nas proximidades, como o Triângulo de Halaib, rico em minerais. Essa situação apresenta uma reviravolta peculiar na política internacional, onde duas nações vizinhas optaram por ignorar um terreno árido em vez de reivindicá-lo. Imagine uma área que escapa de todos os mapas. Bir Tawil abrange cerca de 2.060 km² de terreno intocado, destacando as complexidades das fronteiras nacionais e ilustrando como a história influencia profundamente o nosso mundo moderno. É um lembrete marcante de como decisões políticas podem levar a realidades tão inesperadas. Então, o que poderia acontecer se uma pessoa corajosa decidisse pisar em Bir Tawil e declará-la como sua? Você já pensou no tributo de ouro a Messi? Uma impressionante escultura feita de ouro puro, retratando a perna esquerda de Lionel Messi, pesa incríveis 25 quilos e vale milhões. Esta obra de arte luxuosa destaca não apenas as habilidades excepcionais de Messi no futebol, mas também sua influência cultural ao redor do mundo. Criada por mestres talentosos, a escultura captura todos os detalhes da perna de Messi, uma ferramenta essencial em sua carreira extraordinária. Sendo um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, Messi inspirou incontáveis fãs e jovens atletas. A escultura é uma homenagem à sua dedicação e talento em campo. Além de seu valor artístico, esta peça única provoca discussões sobre sucesso, criatividade e a fusão entre esporte e arte. Você consegue imaginar como seria ter um tributo tão magnífico em casa? É uma combinação de história esportiva e arte, que certamente se destaca. Você sabia que a Rafflesia cheira a carne podre? Essa flor incrível pode pesar mais de 9 quilos e atingir 1 metro de diâmetro, e sua fama se baseia em uma característica peculiar: seu forte odor. A Rafflesia não tem caules, folhas ou raízes comuns. Ela é um verdadeiro parasita, vivendo completamente dentro da videira que a hospeda. A flor raramente floresce, por isso é difícil vê-la na natureza. Quando isso acontece, seu cheiro desagradável atrai moscas necrófagas, que ajudam na polinização. Embora muitos possam torcer o nariz para esse odor, a Rafflesia desempenha um papel importante no ecossistema local, facilitando a interação entre diversos insetos e plantas.
Então, da próxima vez que você ouvir sobre essa flor gigante, lembre-se de que suas características incomuns são não apenas estranhas, mas também essenciais para o meio ambiente. Surpreso com a dinâmica do jogo de futebol, durante uma partida profissional de futebol de 90 minutos, pode parecer que os jogadores estão sempre em movimento, mas na verdade, eles tocam na bola apenas de 2 a 4 minutos. Essa estatística interessante mostra que a maior parte do jogo envolve posicionamento, corrida e estratégia, e não apenas a posse de bola. Os meio-campistas, que participam tanto do ataque quanto da defesa, podem tocar na bola um pouco mais do que os atacantes ou defensores. No entanto, o goleiro traz um ponto interessante, pois sua interação com a bola não é contabilizada nessa média. Os jogadores correm pelo campo, gerenciando sua resistência e tática, enquanto o jogo se desenrola ao seu redor. Então, da próxima vez que você assistir a uma partida, lembre-se de que esses poucos minutos com a bola são apenas uma pequena parte do trabalho duro e da habilidade que tornam o futebol emocionante. O que você acha desse equilíbrio? Cientistas descobriram recentemente que a vigilância americana na segurança comunitária é muito importante. Nos Estados Unidos, relatar rapidamente atividades suspeitas não é apenas comum, é visto como um dever cívico essencial, diferente da Bielorrússia ou da Rússia, onde ações semelhantes podem ser chamadas de informar. Os americanos veem essa vigilância como uma responsabilidade comunitária. Quando os moradores notam uma pessoa estranha vagando ou ouvem barulhos incomuns à noite, seu instinto é alertar as autoridades. Esse comportamento proativo está profundamente enraizado na crença de que estar atento não só previne crimes, mas também cria um ambiente seguro para todos. Muitos americanos sentem um dever de proteger seus bairros, agindo rapidamente sem esperar por incentivos. Essa mentalidade fortalece os laços entre os membros da comunidade, promovendo uma cultura onde a segurança é uma preocupação de todos. Essa vigilância é vista não como intromissão, mas como um dever heróico que melhora a ordem pública e o bem-estar comunitário. Essa perspectiva cultural levanta uma pergunta intrigante: como essa mentalidade se compara às abordagens de segurança em seu próprio país? Um fato interessante sobre O Silêncio dos Inocentes. Lançado em 1991, esse emocionante thriller ganhou o Oscar de melhor filme, mas, curiosamente, não recebeu nenhuma indicação para atuação naquele ano. Isso é algo raro na indústria cinematográfica, onde performances excepcionais costumam chamar atenção. A trama envolvente e a direção habilidosa de Jonathan Demme cativaram tanto o público quanto os críticos, focando na tensão psicológica da história, em vez de nos atores individuais. A atuação de Jodie Foster como a estagiária do FBI Clarice Starling e a performance assustadora de Anthony Hopkins como o Dr. Hannibal Lecter se tornaram icônicas, mas o sucesso do filme se deve, em grande parte, à sua narrativa tensa e ao estilo de produção. Esse ponto importante levantou questões sobre como avaliamos os filmes. Será que uma ótima história pode ofuscar o talento individual? O Silêncio dos Inocentes continua sendo um exemplo perfeito de como a arte de contar histórias pode superar prêmios individuais. Emma, conhecida por sua personalidade vibrante e senso de moda, também é uma apaixonada por animais. Ao longo dos anos, ela resgatou vários cães, dando a eles um lar cheio de amor e cuidado. Em suas redes sociais, Emma frequentemente compartilha momentos adoráveis com seus amigos peludos, mostrando suas travessuras e personalidades únicas que fazem todos sorrirem. Esses posts não apenas destacam seu amor pelos animais, mas também inspiram milhões de seguidores a considerar a adoção de pets necessitados. A dedicação de Emma ao bem-estar animal transmite uma mensagem mais profunda. Todo animal merece uma família amorosa. Ao contar suas próprias histórias, ela ilumina as alegrias e responsabilidades de ter um pet. Como resistir a esses rostinhos fofos de filhotes em seus vídeos? Vamos revelar a verdade sobre a doença de Alzheimer. Essa doença devastadora afeta não apenas a memória, mas também funções vitais da vida. À medida que a doença avança, o cérebro é danificado, tornando difícil para as pessoas realizarem ações simples, como engolir e respirar. Imagine esquecer como comer ou respirar sem pensar nisso. Essas dificuldades surgem porque as células do cérebro, responsáveis por regular essas tarefas essenciais, estão cada vez mais comprometidas.
Na verdade, muitas pessoas em estágios avançados da doença de Alzheimer podem não reconhecer rostos familiares e têm dificuldades com atividades do dia a dia. Infelizmente, problemas de deglutição podem levar a engasgos ou pneumonia aspirativa, o que pode ser fatal. Compreender esses riscos destaca que a doença de Alzheimer não é apenas um problema de memória, mas uma séria ameaça à saúde. Ao continuar a pesquisa e aumentar a conscientização, podemos encontrar melhores maneiras de apoiar aqueles que sofrem com essa doença incapacitante. Como podemos ajudar a melhorar a vida das pessoas que vivem com a doença de Alzheimer? E se eu te disser que os Alpes ainda estão subindo? Essa majestosa cadeia de montanhas ainda está mudando. Abaixo da superfície dos Alpes, a atividade tectônica que faz com que eles cresçam cerca de 1 milímetro a cada ano. Embora isso possa parecer insignificante, ao longo do tempo, resulta em um aumento significativo de altura. No entanto, a verdadeira história não está apenas nesse crescimento. A erosão também desempenha um papel importante, desgastando os picos e encostas, enquanto a neve, o gelo e a chuva constantemente desgastam as rochas. Esse jogo fascinante entre o crescimento e a erosão cria uma paisagem em constante mudança. Hoje, alpinistas e turistas podem estar no topo que está sempre evoluindo, mudando nossas percepções e experiências sobre as montanhas. Portanto, embora os Alpes subam lentamente, as forças da natureza os tornam uma obra-prima dinâmica, transformando nossa visão dessas icônicas montanhas em uma aventura eterna para as futuras gerações. Quando você olha para os pneus, pode parecer que os números neles não importam. O primeiro número indica a largura do pneu, mostrando quão largo ele é. O segundo número representa o perfil, que mostra a altura do pneu em relação à sua largura. O terceiro número indica o tamanho do aro em polegadas, o que é importante para a instalação correta do pneu na roda. Mas isso não é tudo. Essas características também contêm informações importantes sobre a capacidade de carga e a velocidade do pneu. Entender esses números ajudará você a escolher o pneu certo para o seu carro, garantindo segurança e desempenho ideal. Por exemplo, se você planeja uma viagem longa, saber a classificação de velocidade lhe dará confiança de que seus pneus suportarão altas velocidades na estrada. Da mesma forma, se você vai transportar cargas pesadas, preste atenção na capacidade de carga. Na próxima vez que você ver um rótulo no pneu, lembre-se de que por trás dos números há mais do que parece à primeira vista. Tudo se trata da sua segurança e da melhoria da qualidade da sua direção. Cientistas descobriram recentemente que a caverna Movaile é extraordinária. Escondida na Romênia, a caverna Movaile revela um ecossistema oculto que sobreviveu isolado por cerca de 5,5 milhões de anos. Encontrada em 1986 por uma equipe de perfuradores entusiasmados, esta caverna é uma maravilha da natureza, existindo sem luz solar. Em vez de depender da fotossíntese, os organismos que vivem lá se adaptaram de forma engenhosa para sobreviver com reações químicas alimentadas pelos gases tóxicos ao seu redor, incluindo sulfeto de hidrogênio e dióxido de carbono. Imagine explorar um mundo onde criaturas únicas como aranhas translúcidas e crustáceos sem olhos prosperam na escuridão total. Cada espécie evoluiu, especificamente para lidar com as condições extremas da caverna, mostrando a incrível adaptabilidade da vida. Esse ambiente não só fascina biólogos, mas também levanta questões intrigantes sobre a vida em outros planetas, onde condições semelhantes podem existir. A caverna Movaile é um estudo de caso fascinante para pesquisadores interessados em como organismos podem prosperar, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Então, da próxima vez que você pensar em ecossistemas, lembre-se dos segredos surpreendentes escondidos nos corredores escuros da caverna Movaile. Surpreendentemente, é um fato que as hienas não riem de alegria. O icônico riso da hiena manchada revela um dos sistemas de comunicação mais complexos entre os mamíferos. Cada riso, risadinha ou grito serve como um sinal social importante, fornecendo informações sobre idade, sexo, estado emocional ou até mesmo posição social dentro do clã. Quando as hienas se envolvem em disputas por comida, seus vocalizações indicam submissão, enquanto durante as caçadas, usam esses sons para coordenar estratégias com os membros do grupo. Surpreendentemente, os cientistas identificaram mais de 30 tipos distintos de chamadas, cada uma adequada a diferentes contextos sociais e situações. A intensidade e a frequência com que uma hiena ri também podem indicar seu nível de fome ou estresse, revelando insights mais profundos sobre as necessidades do animal.
Por exemplo, durante caçadas cooperativas, seus sinais vocais são vitais para coordenar emboscadas e manobras de flanqueio. Assim, longe de ser apenas barulho, o riso das hienas é uma forma estruturada de comunicação que desempenha um papel essencial na dinâmica social de suas sociedades astutas, lideradas por fêmeas. Que outros segredos essas criaturas fascinantes podem esconder? Você sabia que o coco não é apenas uma fruta? Ele é frequentemente chamado de árvore da vida, e do ponto de vista botânico é classificado como uma drupa. Essa definição única significa que, embora muitas vezes consideremos os cocos como frutas, eles também se encaixam na definição de nozes e sementes. Cada parte do coco é incrivelmente útil. A polpa branca pode ser consumida fresca, seca ou utilizada em diversos pratos, enquanto a água dentro é refrescante e hidratante, criando bebidas deliciosas. A casca dura pode ser transformada em cordas, tapetes e até combustível. Curiosamente, a casca pode ser usada para fazer tigelas ou instrumentos musicais, o que destaca sua versatilidade. Com tantas aplicações, não é surpreendente que em muitas culturas o coco seja celebrado por sua contribuição à culinária, artesanato e cultura. Então, da próxima vez que você saborear um prato com coco, pense em todas as maneiras incríveis que usamos essa fruta maravilhosa. Qual é a sua maneira favorita de aproveitar os cocos? A verdade é que a berinjela é especial. A berinjela, também conhecida como aubergine, recebeu esse nome por sua forma inicial, que lembra um pequeno ovo branco. Quando você vê berinjelas jovens, pode imaginar pequenos ovos aconchegados entre as folhas verdes do jardim. No entanto, à medida que crescem, esses frutos gordinhos se transformam em versões roxas vibrantes, adicionando cores vivas a qualquer prato ou jardim. Essa bela transformação não só encanta os olhos, mas também fez da berinjela uma favorita nas cozinhas do mundo todo, desde o ratatouille mediterrâneo até pratos asiáticos apimentados. Do ponto de vista nutricional, as berinjelas são baixas em calorias, mas ricas em fibras e antioxidantes, tornando-as uma escolha saudável. Portanto, se você as aprecia assadas, fritas ou grelhadas, as berinjelas são não apenas deliciosas, mas também mostram o charme peculiar da natureza em sua transformação e diversidade. O que realmente move a órbita única de Tritão? Tritão, o maior satélite de Netuno, não é apenas um corpo celeste, é um mundo fascinante em movimento. Esta lua gelada está gradualmente se aproximando de seu planeta pai, Netuno, enquanto orbita. Diferente de muitos satélites, Tritão se move em direção retrógrada, o que significa que gira em torno de Netuno, na direção oposta à rotação do planeta. Esse comportamento incomum sugere que Tritão provavelmente não se formou junto com Netuno, mas foi capturado pela sua gravidade a partir do cinturão de Kuiper, uma região do sistema solar cheia de corpos gelados. À medida que Tritão continua seu lento movimento para baixo, em milhões de anos, ele pode ser despedaçado pela poderosa gravidade de Netuno, criando um belo sistema de anéis ao redor do planeta. Não é incrível pensar em como nosso sistema solar é dinâmico? Você sabia que uma gota de óleo é prejudicial para a água? Essa pequena gota pode contaminar até 25 litros de água, destacando a fragilidade dos nossos ecossistemas aquáticos. Quando o óleo entra na água, ele se espalha pela superfície, formando uma fina película tóxica que bloqueia o oxigênio para peixes e outros seres marinhos. Isso pode desestabilizar cadeias alimentares inteiras, afetando não apenas os peixes, mas também as aves que os capturam e as plantas que dependem de água limpa. Mesmo pequenos derramamentos podem causar danos significativos, mostrando como nossas ações impactam o meio ambiente. A limpeza de derramamentos de óleo é frequentemente um grande desafio, por isso prevenir essas situações é crucial para proteger nossos valiosos recursos hídricos. Cada um de nós pode ajudar a manter nossas águas limpas, prestando atenção em como usamos e descartamos óleo e outros poluentes. Então, o que você pode fazer para ajudar a proteger nossas águas? E se eu disser que os girafas têm uma dança de acasalamento em comum? Durante seu fascinante ritual de acasalamento, os machos de girafa exibem um comportamento bastante único. Eles empurram suavemente suas cabeças na parte de trás da fêmea, até que ela comece a urinar. À primeira vista, isso pode parecer surpreendente ou até estranho, mas tem um significado muito importante. Quando a fêmea finalmente urina, o macho verifica a urina dela em busca de sinais químicos que indicam se ela está ovulando. Essa informação é crucial para o macho.
pois o ajuda a determinar o melhor momento para acasalar. Na natureza, o tempo é fundamental, especialmente na competição por fêmeas. Esse comportamento curioso não apenas destaca os rituais de acasalamento interessantes dos girafas, mas também demonstra como os animais se adaptaram a estratégias únicas para garantir seu sucesso reprodutivo. Na próxima vez que você pensar em girafas, lembre-se dessa dança de amor incomum. Os padrões de beleza na Inglaterra podem te chocar. No século XVIII, a corte inglesa era famosa por suas práticas de moda, muitas vezes perigosas para a saúde. Por exemplo, as mulheres usavam maquiagem à base de chumbo para conseguir um rosto pálido, sem saber que isso as envenenava com o tempo. Além disso, os corsês apertados eram populares, criando a figura ideal de ampulheta. Esses corsés dificultavam a respiração e podiam até causar fraturas nas costelas. Esses sacrifícios extremos em nome da beleza mostram não apenas o desejo de atender às expectativas sociais, mas também a disposição das pessoas em correr riscos para serem atraentes. Figuras históricas como a Rainha Anne e a famosa Georgiana Cavendish, duquesa de Devonshire, exibiam essas tendências, influenciando seus contemporâneos e estabelecendo normas de beleza que às vezes eram perigosas. É irônico que, ao tentar melhorar sua beleza, muitas enfrentavam sérios problemas de saúde. Esse contexto levanta uma pergunta interessante: até onde estamos dispostos a ir hoje por nossa aparência? Existem práticas modernas que podem ser igualmente prejudiciais? Você já se perguntou por que os romanos amavam os mosaicos? Essas incríveis obras de arte não eram apenas belos enfeites, eram uma forma de expressar criatividade e status. Os romanos dominaram a arte do mosaico, transformando pisos em vibrantes telas com padrões elaborados. Usando pequenos pedaços coloridos de pedra, vidro e cerâmica, eles criavam cenas que iam da natureza a personagens mitológicos. Imagine-se caminhando por uma majestosa vila ou por banhos públicos lotados, admirando esses deslumbrantes padrões sob seus pés. Os mosaicos não eram apenas bonitos, mas também iniciavam conversas entre os convidados. Quanto mais complexo era seu mosaico, maior era seu status social. Esse amor por azulejos decorativos refletia o apreço dos romanos pela arte e seu desejo de impressionar os outros. Além disso, os mosaicos eram duráveis, o que significava que podiam durar séculos, nos permitindo vislumbrar o estilo artístico e a vida cotidiana da antiga Roma. Um fato interessante sobre o Dr. Pepper. A primeira garrafa de Dr. Pepper foi vendida nos Estados Unidos em 12 de janeiro de 1885, marcando um momento doce na história. A bebida foi criada pelo farmacêutico Charles Alderton, em Waco, Texas. Inicialmente era servida em uma farmácia. Alderton queria desenvolver uma bebida única que agradasse os clientes locais. Após muitos experimentos com diferentes sabores e ingredientes, ele finalmente teve sucesso. A bebida rapidamente se tornou popular graças à sua combinação única de 23 sabores, o que garantiu sua ampla aceitação. O Dr. Pepper não ficou apenas local. Ele se tornou conhecido em nível nacional, refletindo o espírito inovador de sua época. Hoje, milhões de pessoas em todo o mundo desfrutam dele, gerando discussões sobre sua receita secreta e o sabor único que o diferencia de outros refrigerantes. Quem poderia imaginar que uma simples bebida de farmácia se tornaria um clássico tão amado? Fatos incríveis sobre o robô Medusa. Em 2011, cientistas da Virginia Tech apresentaram este robô impressionante, inspirado nas medusas que utiliza hidrogênio e oxigênio da água para se mover graciosamente nas profundezas. Diferente de muitos robôs que dependem de fontes de energia volumosas, o robô Medusa imita os movimentos naturais das medusas, tornando-o muito eficiente e adaptável. Os pesquisadores têm grandes planos para essa criação inovadora. Eles visualizam seu uso em monitoramento subaquático, vigilância ambiental e até em operações de busca e salvamento. Ao estudar como a natureza cria organismos de forma eficiente, esses cientistas estão unindo biologia e engenharia, o que pode revolucionar nossa tecnologia. Imagine um futuro onde robôs como o robô Medusa ajudam a manter os oceanos limpos ou a encontrar mergulhadores perdidos. Cada movimento de seus tentáculos não é apenas um movimento, é um vislumbre do potencial da biomimética na robótica. Quais outras maravilhas a natureza pode inspirar no futuro? Fato surpreendente sobre Julian Hernandes. Em 2015, uma reviravolta incrível mudou a vida de Julian para sempre.
Enquanto se preparava para se inscrever em faculdades, o jovem de 18 anos descobriu sua verdadeira identidade. Ele era uma criança desaparecida, sequestrada pelo pai quando tinha apenas 5 anos. Julian começou a buscar a verdade, juntando pedaços de sua história e descobrindo como viveu sob um nome falso todos esses anos. Sua mãe biológica o procurava, sem saber onde ele estava. Essa descoberta abriu as portas para um reencontro familiar que trouxe muita alegria e alívio. A história de Julian não é apenas sobre perda, é sobre resiliência e a força do espírito humano. Também destaca o poder da tecnologia e das redes sociais em ajudar a reunir famílias. Poderia haver um desfecho mais feliz em circunstâncias tão emocionantes. Erros podem inspirar orgulho nas pessoas. Em Harvia, ocorreu um erro significativo, mas em vez de críticas, a comunidade sentiu orgulho. Essa reviravolta interessante destaca a relação complexa entre erros e a opinião pública. Muitas vezes, quando alguém responsável por um grande sistema comete um erro, isso gera frustração. No entanto, no caso de Harvia, o erro se tornou um momento de união para as pessoas. Elas viram nisso uma prova da experiência humana, onde as imperfeições fazem parte do caminho. Isso também demonstrou sua unidade e resiliência, ressaltando que aprender com os erros pode levar a melhorias e inovações. Gerenciar grandes operações não é uma tarefa fácil, e os erros às vezes podem oferecer lições valiosas que levam a melhores práticas no futuro. Em vez de evitar falhas, comunidades como Harvia provam que aceitar erros pode fortalecer laços e inspirar mudanças positivas. Portanto, da próxima vez que um erro acontecer, pense em como ele pode ser a faísca que acende orgulho e progresso. Vamos desvendar a verdade sobre a lei dos títulos de Betteridge. Esse princípio interessante afirma que se um título termina com um ponto de interrogação, a resposta provavelmente será negativa. Originada no mundo do jornalismo, a lei de Betteridge destaca como artigos sensacionalistas costumam usar perguntas para chamar a atenção dos leitores, mas raramente justificam a suposta intriga. Por exemplo, o título "O chocolate pode te deixar mais inteligente" geralmente indica que a resposta será um não, apesar da formulação atraente. Essa lei lembra os leitores de que devem ser céticos em relação a afirmações sensacionalistas, incentivando o pensamento crítico. Ao entender as nuances desses títulos, os leitores podem navegar de forma mais consciente em meio à abundância de informações. Na próxima vez que você ver um ponto de interrogação em um título, pense se isso não é apenas uma armadilha para chamar sua atenção, e não uma pergunta genuína. Você pode se surpreender. As galáxias estão se movendo uma em direção à outra. Daqui a cerca de 5 bilhões de anos, a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda colidirão em um evento astronômico que parece saído de um filme de ficção científica. Imagine isso, 2 enormes galáxias, cada uma cheia de bilhões de estrelas, correndo uma em direção à outra. À medida que se aproximam, suas forças gravitacionais as puxarão juntas, formando uma nova e maior galáxia. Cientistas preveem que essa colisão mudará a estrutura dessas galáxias e provocará a formação de novas estrelas quando nuvens de gás se chocarem. Embora isso possa parecer catastrófico, não se preocupe. Esse evento acontecerá muito tempo depois que nosso Sol terminar sua vida. Portanto, embora nosso planeta possa não durar tanto, o universo continuará a se desenvolver de maneiras surpreendentes. Não é emocionante pensar em como nosso cosmos está sempre mudando? E se eu disser que o time Lemurne intencionalmente fez 0 pontos? Em 2002, o time de futebol Lemurne se tornou famoso de forma inesperada ao perder uma partida por 149-0. Esse resultado chocante não foi apenas um sinal de um jogo ruim. Foi uma ousada protesto contra regras que consideravam injustas. Em vez de jogar para vencer, o time só fez gols próprios, transformando-se a partida em uma poderosa declaração. Essa tática incomum chamou a atenção de fãs e críticos, levando a uma condenação das regras que contestavam. O surpreendente placar se tornou tão notável que entrou no livro dos recordes, destacando até onde os atletas vão para defender suas crenças. Usando seu esporte favorito como plataforma para mudanças, Lemurne não apenas fez manchetes, mas também gerou discussões sobre justiça no esporte. Você consegue lembrar de outro caso em que o esporte foi usado para protestar contra a injustiça? A maioria das pessoas não sabe disso, mas você sabia que a África é o continente com mais países? Com impressionantes 54 nações distintas, a África é o continente que possui o maior número de países.
Cada nação tem suas próprias línguas, tradições e paisagens, contribuindo para uma rica diversidade cultural. Imagine passear pelos mercados vibrantes da Nigéria ou explorar os deslumbrantes desertos da Namíbia. Você estaria imerso em experiências que refletem as vastas diferenças do continente. A África é um verdadeiro poder linguístico, com mais de 1.500 idiomas, que enriquecem seu patrimônio cultural e fortalecem a identidade de seu povo. A diversidade geográfica também é notável. Desde a pequena nação insular de Seychelles até as vastas terras da Argélia, cada país apresenta um modo de vida único, moldado pelo seu ambiente. Embora desafios como desigualdade econômica e instabilidade política estejam presentes, as nações africanas estão fazendo avanços impressionantes em vários setores. Esses países oferecem perspectivas valiosas para a comunidade global, lembrando-nos de que a África não é apenas uma entidade única, mas um continente vibrante cheio de histórias e aventuras diversas, esperando para serem exploradas. Você sabia que o árabe é escrito da direita para a esquerda? Enquanto muitos idiomas, como o inglês, são escritos da esquerda para a direita, o árabe tem uma abordagem diferente. A singularidade da escrita árabe é que ela flui da direita para a esquerda, tornando-se especial entre os sistemas de escrita do mundo. Isso significa que, ao abrir um livro ou sinal em árabe, você começa pelo lado direito da página. Mas o interessante é que os números árabes, como os que usamos diariamente, são escritos da esquerda para a direita. Portanto, ao ler um preço ou uma data em árabe, você mudará de direção, como um camaleão muda de cor. Essa escrita bidirecional pode ser desafiadora para os aprendizes, mas enriquece o idioma. Com sua bela caligrafia e gramática complexa, o árabe é um verdadeiro tesouro cultural. Não é incrível como os idiomas podem ter características tão únicas? Incrível, mas é verdade. Porcos causaram uma guerra. A Guerra dos Porcos foi um conflito curioso entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, que começou por causa de um porco que comia batatas em 1859. Na ilha de San Juan, que ambos os países reivindicavam, um britânico descobriu que sua colheita estava ameaçada por um porco vagabundo, pertencente a um colonizador americano. Irritado, ele atirou no porco, o que gerou tensão entre as tropas britânicas e americanas nas proximidades. Em vez de resolver a situação pacificamente, os dois lados começaram a mobilizar suas tropas, resultando em um impasse que durou vários anos. Os soldados ficaram frente a frente, mas não houve grandes batalhas, e o conflito foi finalmente resolvido, sem derramamento de sangue. A Guerra dos Porcos nos lembra como um pequeno incidente pode se transformar em uma disputa maior, mostrando a natureza imprevisível da história. Você consegue imaginar um mundo onde um evento tão estranho poderia levar a uma guerra potencial? Prepare-se para se surpreender com a troca de bolas de tênis. Em torneios profissionais, os jogadores trocam as bolas a cada 7 games para garantir justiça e consistência. Isso é importante porque as bolas de tênis podem se desgastar rapidamente, alterando seus kicks e reações. Bolas novas proporcionam um jogo mais confiável, permitindo que os atletas tenham um desempenho melhor. Durante a partida, os jogadores percebem que as bolas velhas podem perder elasticidade e velocidade, o que pode impactar sua estratégia. A troca regular de bolas ajuda os oficiais do tênis a manter o equilíbrio competitivo e contribui para um alto nível de jogo ao longo do torneio. É interessante notar que os jogadores frequentemente preferem a sensação de bolas novas, o que pode lhes dar uma vantagem em saques potentes e voleios rápidos. Então, da próxima vez que você assistir a uma partida, preste atenção a essa regra interessante. É apenas um dos muitos detalhes que tornam o tênis profissional tão empolgante. Você não vai acreditar na conexão com o dia da pizza Bitcoin. Em 2010, o programador Laszlo Hanieks fez história ao gastar 10 mil bitcoins em 2 pizzas. Naquele tempo, parecia apenas um negócio estranho, mas hoje esses bitcoins valem centenas de milhões de dólares. Essa quantia impressionante destaca as grandes oscilações nos preços das criptomoedas, mostrando como tudo pode mudar rapidamente no mundo do dinheiro digital. A compra da pizza de Laszlo agora é comemorada todo 22 de maio como o Dia da Pizza Bitcoin, um lembrete divertido dos primeiros dias das criptomoedas. Naquela época, o Bitcoin era novo e quase desconhecido, tornando esse pedido extravagante de pizza uma declaração ousada sobre o futuro do dinheiro. É incrível pensar em como as percepções das pessoas sobre as moedas digitais mudaram desde então. Quem diria que um pedido de pizza poderia levar a uma jornada tão emocionante de preços e inovações?
Você conhece o fascinante javali babirusa? Este animal único é originário da Indonésia e seu nome reflete sua natureza especial. Em malaio, babi significa porco e rusa significa cervo. O babirusa se destaca por suas impressionantes presas superiores, que se curvam para trás em direção à testa, dando-lhe uma aparência marcante que atrai muitos. Essas presas não são apenas para a beleza, elas desempenham um papel importante nas interações sociais e rituais de acasalamento. Curiosamente, existem várias espécies de babirusa, cada uma adaptada à vida em sua ilha indonésia específica. Eles habitam principalmente florestas densas, mas às vezes são encontrados em pântanos ou campos. Embora sejam conhecidos por sua aparência única, os babirusas enfrentam problemas devido à perda de habitat e à caça, tornando os esforços de conservação vitais para sua sobrevivência. Então, da próxima vez que você pensar em porcos, lembre-se do babirusa e suas características incomuns. Você já viu uma foto dessa criatura incrível? Sonho Impossível é uma canção icônica do musical da Broadway, O Homem de La Mancha, que transmite emoções profundas e grandes aspirações, ressoando com pessoas de todas as idades. Escrita pelo compositor Mitch Leigh e o letrista Joe Darion, a canção fala sobre um cavaleiro que sonha em alcançar o impossível, enfrentando a dura realidade. Sua melodia tocante e letras sinceras inspiram os ouvintes a seguirem seus sonhos, não importa quão distantes pareçam. Os temas de esperança, perseverança e coragem se conectam com diversas situações da vida, tornando essa canção um hino eterno para todos que buscam superar desafios. Desde sua estreia em 1965, Sonho Impossível foi apresentada em inúmeras performances, de peças escolares a palcos profissionais, encantando o público em todo lugar. A mensagem universal da canção também penetrou na cultura popular, sendo frequentemente mencionada em filmes e programas de TV. Portanto, seja você um artista iniciante ou um adolescente passando por momentos difíceis, essa canção nos lembra que lutar pelos nossos sonhos vale a pena. Quem não gostaria de se agarrar a tal inspiração? Incrível, mas agora o breakdance é um esporte olímpico. Este estilo de dança vibrante e energético fez sua estreia nas Olimpíadas de Paris em 2024, trazendo uma nova energia à lista tradicional de esportes. O breakdance, também conhecido como breaking, mostra uma incrível habilidade atlética e expressão artística, chamando a atenção de espectadores ao redor do mundo. Os dançarinos, conhecidos como B-Boys e B-Girls, impressionaram o público com seus movimentos acrobáticos e criatividade, refletindo as tendências culturais modernas nas cidades. No entanto, olhando para as Olimpíadas de Los Angeles em 2028, os organizadores decidiram dar um passo atrás. Eles vão reavaliar o papel do breakdance nas competições, buscando equilibrar os novos esportes modernos com os mais clássicos. Essa decisão gerou discussões sobre a importância da evolução das competições, respeitando a história das Olimpíadas. O breakdance voltará no futuro? Você já se perguntou por que os memes são tão populares? O governo do Zé se interessou por essa questão e financiou um estudo sobre memes, essas imagens engraçadas que se espalham pela internet como fogo. O objetivo da pesquisa era entender como os memes se desenvolvem e se disseminam nas comunidades online, contribuindo para seu incrível sucesso. Ao analisar como os memes transmitem humor e ideias, os pesquisadores conseguiram identificar padrões em sua propagação, semelhantes a surtos virais. O estudo revelou não apenas a influência cultural dos memes, mas também seu papel na formação de discussões nas redes sociais. É surpreendente pensar que o que pode parecer apenas piadas simples pode influenciar a opinião pública ou até movimentos políticos. À medida que os memes continuam a evoluir, a interação entre humor e tecnologia mostra o quão poderosas essas imagens podem ser em nossa era digital. Então, da próxima vez que você estiver rolando suas redes sociais, lembre-se de que por trás dessas sensações virais há muito mais do que parece à primeira vista. Você já ouviu falar de gravidez oculta? Esse fenômeno surpreendente acontece quando mulheres não têm ideia de que estão grávidas até estágios avançados, ou até mesmo durante o parto. Imagine viver sua vida normalmente e, de repente, descobrir que em breve será pai ou mãe. Gravidezes ocultas geralmente ocorrem devido a desequilíbrios hormonais, menstruações irregulares ou a falta de sintomas visíveis, como náuseas matinais. Na verdade, estudos mostram que cerca de 1 em cada 2.500 gestações pode ser oculta. Algumas mulheres podem não apresentar nenhum sinal de gravidez, o que dificulta a percepção da sua situação.
Algumas podem confundir um ganho de peso inesperado ou cansaço com sinais de estresse ou outros problemas de saúde. Essa situação misteriosa pode ser tanto surpreendente quanto avassaladora para a futura mãe. Compreender a gravidez oculta ajuda a esclarecer que nem todas as gestações vêm acompanhadas dos sinais habituais que costumamos ouvir. O que você acha de enfrentar uma surpresa tão inesperada? Você já pensou nos arquitetos da história sombria? É surpreendente e inquietante perceber que o arquiteto que projetou o bunker secreto de Saddam Hussein, conhecido por sua impressionante estrutura, na verdade era neto do arquiteto responsável pelo infame bunker de Hitler. Essa conexão revela um legado perturbador, onde o talento arquitetônico contribui para a criação de edifícios para regimes opressivos. A analogia destaca como algumas habilidades podem ser usadas para propósitos completamente diferentes, muitas vezes com consequências terríveis. Embora muitos arquitetos busquem criar beleza, conforto e esperança, outros participam da construção de fortalezas destinadas a proteger o poder e a tirania. Esse legado levanta questões sobre a responsabilidade moral dos arquitetos e designers. Seus talentos devem servir ao bem da sociedade, ou eles podem ser cúmplices na criação de espaços que incorporam medo e opressão? É uma narrativa poderosa que nos faz refletir sobre o papel do design na formação da história. Por que o iPhone da Apple domina o mundo? Em 2019, a Apple vendeu mais de 1 bilhão de iPhones, o que significa que cerca de 1 em cada 8 pessoas no planeta tinha esse dispositivo. Esse número impressionante destaca a enorme popularidade dos smartphones, especialmente do iPhone, em nossas vidas diárias. Imagine 1 bilhão desses aparelhos em bolsos, bolsas e mãos ao redor do mundo. O iPhone mudou a forma como nos comunicamos, nos conectamos e até trabalhamos, tornando-se não apenas um telefone, mas um centro para muitas atividades. O design elegante e a interface amigável da Apple atraíram muitos, assim como as funções inovadoras, como câmeras de alta qualidade e aplicativos poderosos. À medida que as pessoas dependem cada vez mais dos smartphones para tudo, de redes sociais a serviços bancários, não é surpresa que o iPhone tenha se tornado um nome conhecido. Com uma disseminação tão ampla, o que você acha que será o próximo grande passo na tecnologia dos smartphones? E se eu te contar sobre o incrível mel de Manuka? Este mel único, produzido a partir do néctar do arbusto Manuka, que cresce na Nova Zelândia e na Austrália, é famoso por suas excepcionais propriedades antibacterianas. O que diferencia o mel de Manuka do mel comum é uma substância especial chamada metilglioxal, que lhe confere poderosas qualidades curativas. Pesquisas mostraram que esse composto combate eficazmente as bactérias, tornando o mel de Manuka um remédio popular para tratar feridas e dor de garganta. As pessoas são atraídas por suas propriedades curativas naturais, frequentemente utilizando-o em receitas caseiras e produtos de beleza. Ele não só é benéfico para a saúde, mas também tem um sabor rico, o que o torna um ingrediente desejado em receitas sofisticadas. Seja para passar no pão, adicionar ao chá ou usar nos cuidados com a pele, o mel de Manuka não é apenas uma delícia doce, é um poderoso remédio natural. Pronto para experimentar sua magia? Acredite ou não, nossos cérebros continuam a se desenvolver até os 25 anos. Essa jornada fascinante envolve o desenvolvimento gradual de diferentes áreas do cérebro, sendo que os lobos frontais se desenvolvem mais lentamente. Essas partes importantes do cérebro são responsáveis pelo planejamento, lógica e tomada de decisões. Você pode se perguntar por que isso é importante. Isso explica por que adolescentes e jovens às vezes tomam riscos ou decisões impulsivas. Nesses anos, a conexão entre emoções e razão ainda está se ajustando. À medida que esse desenvolvimento continua até a metade dos 20 anos, você notará que as pessoas se tornam melhores em planejar, gerenciar suas emoções e tomar decisões sábias. Não se trata apenas de idade, é uma incrível capacidade do cérebro de crescer e se adaptar. Compreender isso pode nos ajudar a ser mais compreensivos com os jovens quando enfrentam decisões importantes na vida. Então, da próxima vez que você ver um jovem enfrentando dificuldades, lembre-se, eles ainda estão se desenvolvendo de uma maneira fascinante. Vamos desvendar a verdade sobre desmaios. O cérebro tem uma maneira surpreendente de cuidar da nossa sobrevivência, e um dos mecanismos mais interessantes é a capacidade de provocar desmaios em situações de estresse intenso ou perigo. Quando você enfrenta uma situação que sobrecarrega seu corpo, como um choque emocional repentino ou uma ameaça física, seu cérebro pode ativar a reação de desmaio.
É uma forma do seu corpo se proteger. Ao desligar temporariamente a consciência, ele reduz a necessidade de oxigênio e fluxo sanguíneo, o que pode ser crucial para evitar mais danos. Lembre-se da última vez que você se sentiu tonto ou leve na cabeça. Isso pode ser um sinal inicial do seu cérebro pedindo para você relaxar. Um desmaio pode ocorrer em resposta a medo intenso, dor ou até mesmo ao se levantar rapidamente. É uma maneira instintiva do seu cérebro te proteger, lembrando-nos de quão complexo e incrível é esse órgão. Vamos desvendar a verdade sobre a memória dos peixes dourados. Ao contrário do que muitos pensam, os peixes dourados são bastante inteligentes e conseguem lembrar de coisas por meses. Muitas pessoas acreditam que esses peixes têm memória de apenas 3 segundos, mas pesquisas mostram que eles podem aprender e reter informações por muito mais tempo. Por exemplo, os peixes dourados podem reconhecer seus donos, o que é impressionante para um animal de estimação que muitas vezes é considerado sem memória. Imagine sua peixe dourado te cumprimentando na hora da alimentação, porque se lembra de quando você chega. Eles também conseguem se orientar em labirintos, o que demonstra sua habilidade de aprender caminhos complexos até a comida. Além disso, os peixes dourados seguem uma rotina de alimentação, sabendo quando esperar por petiscos. Essa memória incrível nos dá uma nova perspectiva sobre a inteligência dessas criaturas aquáticas e nos faz repensar nossas ideias sobre suas capacidades. Quem diria que os peixes dourados poderiam ser tão inteligentes e memoráveis? Poucos sabem, mas o Q perolado tem significado. Esse espaço interessante entre o polegar e o indicador, conhecido como Q perolado, não é apenas um termo da moda. Ele desempenha um papel importante na forma como seguramos as coisas e até influencia nossa caligrafia. Quando você segura uma caneta, essa pequena área ajuda a controlar os movimentos, garantindo traços suaves e precisos. Curiosamente, ela não só ajuda na escrita, mas também adiciona um elemento decorativo à caligrafia, destacando o estilo pessoal. Diferentes estilos de escrita frequentemente enfatizam essa pegada única, tornando a caligrafia de cada pessoa inconfundível. Isso significa que a maneira como você segura a caneta afeta seu estilo único e pode até impactar a legibilidade da sua escrita. Na próxima vez que você pegar uma caneta, pense no seu coperolado e em como ele molda as palavras que você escreve. Você já se perguntou como isso influencia sua pegada? Surpreendente, mas os humanos não têm osso peniano. Ao contrário de muitos outros mamíferos, como cães e macacos, os humanos são um dos poucos primatas que não possuem o baculum, também conhecido como osso peniano. Essa pequena estrutura óssea pode variar em tamanho e forma entre as espécies, oferecendo suporte durante a cópula. Por exemplo, em gorilas, o baculum pode ser bastante longo, enquanto em roedores ele apresenta formas únicas que atendem às suas necessidades reprodutivas. Mas por que os humanos perderam essa característica? Uma das teorias sugere que isso pode estar relacionado à nossa estrutura social e ao comportamento durante a reprodução. A reprodução humana é mais focada em laços emocionais do que apenas em aspectos físicos. Essa mudança evolutiva pode ter contribuído para o surgimento de diferentes estratégias reprodutivas, levando-nos a valorizar a companhia. Curiosamente, a ausência do baculum parece não afetar nosso sucesso reprodutivo, levantando questões intrigantes sobre a evolução e como diferentes espécies se adaptam ao longo do tempo. Não é surpreendente como nossos corpos evoluíram de maneira tão única. Você sabia que medalhistas de prata sentem arrependimento? Isso pode te surpreender, mas muitos atletas que conquistam medalhas de prata frequentemente enfrentam uma decepção oculta. Apesar de suas conquistas incríveis, estando a apenas um passo do ouro, eles podem sentir estresse e insegurança. Em vez de celebrar a vitória, esses atletas podem se concentrar no que deu errado ou no que poderiam ter feito de diferente para ficar em primeiro lugar. Essa mentalidade está relacionada ao fenômeno conhecido como Síndrome da Medalha de Prata, onde a glória de uma vitória quase alcançada ofusca a alegria do segundo lugar. Essa luta psicológica pode impactar não apenas seus resultados em competições futuras, mas também sua felicidade e satisfação com a carreira. Não deveríamos ser mais solidários com seus esforços incríveis, mesmo que não tragam ouro para casa? Vamos revelar a verdade sobre Vingadores: Ultimato. Este blockbuster, lançado em 2019, quebrou vários recordes de bilheteira e entrou para a história do cinema. Os diretores Anthony e Joe Russo criaram um grandioso final para a saga do infinito do universo Marvel, apresentando personagens populares como Homem de Ferro, Capitão América e Thor.
Após o lançamento, Vingadores Ultimato arrecadou mais de 2.798 bilhões de dólares em todo o mundo, tornando-se o filme de maior bilheteira até aquele momento. Os fãs correram para os cinemas para ver como essa épica história terminaria, e não se decepcionaram. O filme fechou várias tramas de maneira magistral, oferecendo cenas de ação emocionantes e momentos tocantes. Seu sucesso pode ser explicado pela longa espera, criada por diversos filmes da Marvel, que resultou em uma enorme base de fãs ansiosos por respostas. Com arrecadações tão incríveis, não é surpresa que este filme tenha tido um impacto duradouro na indústria cinematográfica, mudando a forma como os produtores veem os filmes de franquia. De fato, Vingadores Ultimato estabeleceu um alto padrão para os lançamentos futuros. Como um único filme conseguiu conquistar milhões de espectadores ao redor do mundo. Porque as corujas adoram arriscar. Um estudo interessante de 2014 mostra que as corujas costumam fazer escolhas mais ousadas do que as pessoas que acordam cedo. Cientistas descobriram que aqueles que vão dormir tarde geralmente se comportam de maneira mais arriscada, como jogar e tomar decisões ousadas na vida. Essa tendência sugere que as horas tranquilas e muitas vezes solitárias da noite podem inspirar criatividade e aventura. Nesse período, as distrações do dia a dia desaparecem, permitindo que as corujas pensem de forma mais livre e tomem decisões que talvez não considerassem durante o dia. O que será que na noite provoca essa inclinação ao risco? Talvez seja a sensação de liberdade que vem com a escuridão, permitindo que as pessoas saiam da sua zona de conforto. Seja qual for a razão, é claro que para alguns, a noite está cheia de oportunidades para escolhas emocionantes. Você sabia que a Rússia ocupa uma enorme parte da Terra? Este vasto país se estende por mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, tornando-se a maior nação do mundo. Na verdade, a Rússia representa cerca de 10% da superfície da Terra. Para comparação, ela é maior do que as próximas 10 maiores nações juntas. Desde as paisagens geladas da Sibéria até as cidades movimentadas como Moscou e São Petersburgo, a diversidade da Rússia impressiona. Os viajantes podem explorar um rico patrimônio cultural, incluindo balé, literatura e arquitetura magnífica. As maravilhas naturais do país incluem o Lago Baikal, o lago de água doce mais profundo do planeta, e os Montes Urais, que formam uma fronteira natural entre a Europa e a Ásia. Com uma área tão extensa, não é surpresa que a Rússia tenha uma variedade de climas e ecossistemas, desde a tundra até a taiga e muito mais. Não importa se você está interessado em história, cultura ou natureza, a Rússia oferece uma experiência incrível na maior área da Terra, o que você descobrirá neste imenso país. Você consegue suportar a picada da vespa Tarzan? Este inseto incrível é famoso pela picada mais dolorosa entre as vespas, como confirmou o entomólogo Justin Schmidt em sua única escala de dor. Imagine ser atingido por uma descarga elétrica, misturada com a sensação de ser atingido por um tiro. É muito intenso. Mas apesar dessa dor insuportável, a picada da vespa Tarzan não é fatal para os humanos. É mais um lembrete chocante da força da natureza. Essas vespas vivem em várias partes do mundo, especialmente em desertos e áreas secas, e se destacam por suas cores vibrantes, do azul profundo ao laranja brilhante. Curiosamente, essas vespas caçam e colocam ovos dentro de Tarzan, que servem como alimento vivo para sua prole. Embora a picada seja conhecida por sua brutalidade, a vespa Tarzan desempenha um papel importante no ecossistema, ajudando a controlar a população de aranhas. Na próxima vez que você ouvir sobre uma criatura com uma picada dolorosa, lembre-se de que alguns dos seres mais temíveis da natureza também são essenciais para manter o equilíbrio em seus habitats. Você sabia sobre a rede de proteção na ponte Golden Gate? Durante a construção nos anos 1930, a segurança era uma grande preocupação, especialmente devido à altura do ponte. Infelizmente, 11 trabalhadores perderam a vida. No entanto, graças a uma enorme rede de proteção instalada sob o local da obra, 19 homens caíram, mas foram salvos de uma morte certa. Essa impressionante medida de segurança foi revolucionária para a época e refletiu a crescente atenção à segurança dos trabalhadores. Aqueles que sobreviveram às quedas ganharam o apelido de Clube do Meio do Caminho para o Inferno, destacando as condições perigosas que enfrentavam diariamente. Esses corajosos trabalhadores tinham uma conexão especial, compartilhando a experiência de uma morte iminente que muitos nem podiam imaginar. Sua sobrevivência, junto com o status icônico da ponte, lembra os riscos envolvidos na criação dessa maravilha da engenharia.
Não é incrível como inovações em segurança mudaram o destino de muitos? É verdade que a Mazda foi nomeada em homenagem a um deus? Sim, é verdade. A montadora Mazda recebeu seu nome de Ahura Mazda, um antigo deus persa que representa sabedoria e harmonia. Essa conexão interessante nos faz refletir sobre o significado mais profundo da marca. Quando você dirige uma Mazda, não está apenas ao volante de um carro. Você também se conecta a uma filosofia que promove escolhas de direção conscientes e um estilo de vida equilibrado. Os fundadores da Mazda queriam refletir esses valores, garantindo que seus carros fossem feitos não apenas para desempenho, mas também para o bem-estar dos motoristas e do meio ambiente. Sempre que você vê uma Mazda na estrada, é um lembrete do rico patrimônio cultural e do que ela simboliza: inteligência e equilíbrio. Então, da próxima vez que você sair para dirigir, pense em como a escolha da Mazda pode refletir um estilo de vida mais consciente e harmonioso. E se eu te contar sobre a incrível lampreia? Esses seres marinhos únicos, muitas vezes chamados de recicladores da natureza, se alimentam de corpos de animais marinhos mortos ou moribundos, desempenhando um papel importante nos ecossistemas oceânicos. As lampreias vivem em águas profundas ao redor do mundo e são peixes sem mandíbula que utilizam uma forma de alimentação bastante interessante. Elas podem literalmente se enterrar na carcaça de um peixe caído, comendo-o por dentro. Mas isso não é tudo. Quando as lampreias enfrentam uma ameaça, elas usam um incrível mecanismo de defesa. Elas secretam uma gosma espessa e semi-transparente que pode aumentar até 20 litros ao entrar em contato com a água. Essa gosma torna quase impossível para os predadores pegá-las ou engoli-las, dando às lampreias uma chance de escapar. Suas adaptações únicas não apenas ajudam na sobrevivência, mas também destacam a diversidade da vida em nossos oceanos. Não é incrível como a natureza adotou um ser tão simples de ferramentas surpreendentes para sobreviver? Você sabia que o reino de Kush construiu as maiores pirâmides? Os antigos reinos cuxitas que prosperaram na região do atual Sudão ergueram cerca de 350 pirâmides. Essas incríveis construções serviam como o último descanso para a família real e pessoas importantes, mostrando a riqueza da civilização e suas crenças na vida após a morte. Embora as pirâmides de Kush sejam menores que as famosas egípcias, sua grande quantidade as torna uma visão impressionante. As pirâmides de Kush geralmente têm lados íngremes e são feitas de arenito e tijolos de barro, refletindo o estilo artístico da época. Cada pirâmide é frequentemente adornada com hieróglifos complexos e esculturas que contam histórias sobre as pessoas enterradas dentro. A rica história dos reinos cuxitas revela uma sociedade complexa que contribuiu significativamente para o patrimônio africano. Então, da próxima vez que você pensar em pirâmides, lembre-se de que há muito mais a descobrir no antigo Sudão. Você já se perguntou por que as famílias adotavam filhas? Na China pré-industrial, a estrutura social era muito influenciada pela necessidade de arranjar casamentos para os filhos. Famílias pobres frequentemente adotavam meninas, vendo-as como possíveis noivas para seus meninos. Essa prática estava profundamente enraizada na importância cultural da linhagem e da continuidade da família. Ao adotar uma filha, as famílias podiam garantir que seus filhos tivessem a chance de se casar, algo crucial em uma sociedade onde o casamento estava intimamente ligado ao status social e à estabilidade econômica. Por outro lado, algumas famílias podiam estar em situações difíceis e decidir entregar filhas indesejadas. Essa dinâmica complexa mostra como o casamento e os papéis de gênero influenciavam as decisões familiares, destacando até onde as famílias estavam dispostas a ir para preservar tradições e garantir seu futuro. A relação entre a necessidade econômica e os costumes sociais criou um ambiente fascinante, mas complicado para mulheres e famílias na China histórica. Você adivinhou o que realmente dá ao guepardo sua incrível velocidade? Os guepardos são os animais terrestres mais rápidos, podendo atingir até 119 km por hora. Essa velocidade impressionante os ajuda a capturar presas na natureza, como as gazelas, que também são bastante rápidas. Diferente de seus grandes parentes como leões e tigres, os guepardos se comunicam de uma maneira única. Eles não conseguem rugir. Em vez disso, fazem um som semelhante ao ronronar de gatos domésticos. Isso significa que, embora possam correr rapidamente atrás do jantar, eles também dependem de sons mais sutis para se comunicar entre si.
Seus corpos longos e esguios, junto com um coração e pulmões especialmente adaptados, ajudam a alcançar essa velocidade máxima, mas eles conseguem manter essa corrida intensa por apenas 20 a 30 segundos. Após esse esforço, precisam de um tempo para se recuperar. Na próxima vez que você pensar em velocidade, lembre-se da graça e força do guepardo, o sprinter perfeito da natureza. Você sabia que existem mais telefones do que banheiros? É surpreendente, mas no mundo todo, mais pessoas têm celulares do que acesso a banheiros básicos. Cerca de 6 bilhões de pessoas usam celulares, enquanto apenas 4,5 bilhões têm condições sanitárias adequadas. Essa diferença destaca um sério problema global. Apesar do rápido avanço da tecnologia, muitos ainda carecem de recursos higiênicos essenciais. Em países em desenvolvimento, os celulares muitas vezes se tornam uma tábua de salvação, conectando os usuários a informações e serviços importantes, mas a falta de banheiros limpos e seguros representa riscos sérios à saúde. Imagine usar o celular para tudo, desde redes sociais até serviços bancários, mas não ter um lugar seguro para ir ao banheiro. Essa realidade mostra que, ao celebrarmos os avanços tecnológicos, também devemos nos concentrar em garantir que todos tenham acesso a serviços básicos que promovam saúde e dignidade. Como podemos superar essa lacuna? Difícil de acreditar, mas seu cérebro sente os observadores. Essa incrível habilidade se chama escopostesia e mostra que nosso cérebro está sintonizado para captar sinais sociais, mesmo quando não estamos totalmente conscientes. Pesquisas indicam que as pessoas frequentemente sentem um arrepio ou a impressão de que estão sendo observadas, o que está relacionado à vigilância do nosso cérebro em relação a ameaças potenciais no ambiente. Imagine que você está dormindo, mas seu cérebro ainda consegue perceber a presença de alguém por perto. Cientistas acreditam que esse processo tem raízes em nosso passado evolutivo, onde perceber os outros poderia significar a diferença entre vida e morte. É como se houvesse um sistema de segurança embutido em nossa consciência, sempre escaneando a atenção, o que pode explicar aquelas sensações de formigamento quando você captura o olhar de alguém. Embora nossa compreensão desse fenômeno ainda esteja em desenvolvimento, isso destaca o quão incríveis são nossos cérebros. Acredite ou não, os maiôs geraram polêmica em 1907. No início do século XX, as normas sociais sobre moda eram muito rígidas, especialmente para as mulheres. Em Boston, uma mulher chamada Annette Kellerman teve a coragem de desafiar essas normas ao usar um maiô em uma praia pública. Sua escolha ousada, que era bastante revolucionária para a época, significava não apenas conforto, tornou-se um símbolo da luta pelos direitos das mulheres e pela liberdade de expressão. Em vez de celebrar sua confiança, as autoridades locais aprenderam, considerando sua roupa indecente. Este incidente mostra o quanto avançamos em moda e opinião pública. Se olharmos para os dias de hoje, os maiôs estão disponíveis em inúmeros estilos e são amplamente aceitos, demonstrando como a opinião pública pode mudar drasticamente ao longo do tempo. Você consegue imaginar um tempo em que usar um maiô poderia causar problemas? Você sabia que os ônibus escolares são amarelos? Essa cor vibrante não é por acaso. Há uma razão importante. O amarelo é uma das cores mais visíveis, o que ajuda todos a perceberem os ônibus escolares mais facilmente, especialmente aqueles com problemas de visão ou em dias de mau tempo. Imagine uma manhã nublada quando a visibilidade é baixa. O ônibus amarelo se destaca no céu cinza, como um girassol em um campo. Pesquisas mostram que cores como o amarelo atraem rapidamente a atenção, o que é crucial para a segurança das crianças ao embarcar e desembarcar. Na verdade, alguns especialistas afirmam que o amarelo é a cor que mais rapidamente chama a atenção ao amanhecer ou ao entardecer, quando a luz natural é fraca. Essa escolha de cor é importante não apenas esteticamente, ela está relacionada à segurança. Ao escolher o amarelo, os distritos escolares priorizam a saúde e o bem-estar das crianças que vão e voltam da escola. Então, da próxima vez que você ver um ônibus escolar passando, pense na ciência por trás dessa cor alegre. Quais outros objetos do dia a dia dependem das cores para garantir a segurança? Você já ouviu falar do Museu dos Fracassos? É um lugar fascinante que mostra os erros de grandes marcas, provando que toda empresa de sucesso já enfrentou dificuldades. O museu está presente em várias cidades e reúne produtos que não atenderam às expectativas, como o Google Glass e Apple Newton.
Esses expositores interessantes geram discussões sobre inovações e nos fazem repensar o que é o sucesso. Visitantes do mundo todo querem entender que o fracasso não é apenas um obstáculo, mas, muitas vezes, um passo em direção à grandeza. O museu atualiza suas exposições regularmente, incluindo novos fracassos tecnológicos e ideias inusitadas em sua história. Ao reconhecer esses erros, o Museu dos Fracassos destaca a importância de aprender com as falhas e promove uma cultura onde o risco é incentivado. Então, da próxima vez que você enfrentar dificuldades, lembre-se, até os gigantes já caíram antes. Que tal visitar e descobrir mais sobre essa jornada fascinante? O cyberesporte está em alta. Você percebeu o crescimento? Essa indústria se tornou um fenômeno global de bilhões de dólares, atraindo milhões de fãs. Países ao redor do mundo estão se juntando a esse movimento, mas a Coreia do Sul se destaca com suas tecnologias de jogos avançadas, impressionantes centros de treinamento e emocionantes competições internacionais, sendo o berço de jogos populares como StarCraft e League of Legends. A Coreia do Sul criou um ambiente onde o cyberesporte não é apenas um hobby, mas uma carreira real para jogadores talentosos. Muitos jovens gamers dedicam horas incontáveis para aprimorar suas habilidades, sonhando em entrar nas ligas profissionais. Enquanto isso, o apoio do governo à infraestrutura e organizações de cyberesporte, além de parcerias com instituições de ensino, destacam o potencial dessa área. Com grandes torneios atraindo enormes multidões e lucrativos patrocínios, a questão não é se o cyberesporte é uma tendência, mas até onde ele pode chegar. Prepare-se para se surpreender com o primeiro robô da Grécia Antiga. Muitos séculos antes do surgimento dos computadores e máquinas modernas, um matemático notável chamado Ctesíbio criou o que muitos consideram o primeiro robô por volta de 250 a.C. Essa invenção genial era um servo automático, projetado para servir vinho, demonstrando o excepcional entendimento de engenharia de Ctesíbio. Ele usou habilmente água e pressão do ar para fazer o dispositivo funcionar, transformando princípios físicos simples em uma criação fascinante. Imagine um tempo em que tais conceitos eram revolucionários. Este robô é uma prova da criatividade humana, mostrando que o sonho de automatizar tarefas existia mesmo há milhares de anos. A invenção de Ctesíbio provavelmente divertia os convidados em banquetes luxuosos, exibindo tanto a complexidade das tecnologias antigas quanto a paixão daquela época por inovações. Será que isso foi a faísca que inspirou futuras gerações a explorar a robótica? Você sabia que Charles L'Enfant projetou Washington? Esse grande homem foi o autor do plano da capital do país, criando uma estrutura que ainda influencia a cidade hoje. No início do século XIX, L'Enfant planejou cuidadosamente as ruas e monumentos, garantindo uma combinação harmoniosa de funcionalidade e beleza. Sua visão ajudou a formar locais icônicos como o Capitólio e a Casa Branca, que continuam a simbolizar a democracia americana. Ao introduzir amplas avenidas e parques espaçosos, L'Enfant tornou a cidade não apenas fácil de navegar, mas também agradável para moradores e visitantes. Suas decisões pensadas refletem os ideais da época, destacando ordem e grandeza. Mesmo hoje, quando as pessoas passeiam pela National Mall ou visitam monumentos históricos, sentem a influência do trabalho de L'Enfant. O planejamento organizado continua a ser uma parte importante da identidade de Washington, unindo governo, cultura e comunidade de uma forma que ressoa profundamente com seus habitantes. Você consegue imaginar como seria a cidade sem sua influência? Você sabia que a luz do Sol leva 8 minutos para chegar até nós? É verdade, a luz do Sol viaja em direção à Terra a uma velocidade incrível de cerca de 279.792 km por segundo. Isso significa que se algo acontecesse com o Sol, como ele desaparecer de repente, a Terra não perceberia isso por cerca de 8 minutos. Curiosamente, essa demora não se aplica apenas à luz. A gravidade gerada pelo Sol também leva o mesmo tempo para nos alcançar. Durante esses preciosos minutos, tudo na Terra parecerá normal, como se nada tivesse mudado. No entanto, assim que esses 8 minutos acabarem, consequências devastadoras nos aguardam. A perda da gravidade do Sol fará com que a Terra saia de sua órbita, resultando em condições climáticas caóticas e, eventualmente, em congelamentos, já que não receberemos mais luz solar. É um pensamento fascinante, mas assustador, sobre o quanto estamos conectados à nossa estrela no céu. Adivinhe o que realmente aumenta sua energia? A duração ideal do sono para a maioria das pessoas é de 10 a 20 minutos. Essas sonecas curtas oferecem um impulso revigorante, sem atrapalhar o sono noturno.
Quando você dorme por pouco tempo, seu corpo descansa o suficiente para recuperar a mente, melhorar a concentração e elevar o humor. Dormir por muito tempo pode levar você a estágios mais profundos do sono, resultando em sonolência ao acordar. Pense nisso. Às vezes, tudo o que você precisa é de um pequeno descanso para enfrentar o resto do dia. Seja você um estudante se preparando para provas, um trabalhador ocupado com um dia longo pela frente, ou apenas alguém que quer se manter em forma, uma soneca curta pode fazer a diferença. Então, da próxima vez que você se sentir cansado, considere programar um temporizador para uma soneca rápida. Seu cérebro vai agradecer e você pode se tornar mais produtivo e cheio de energia. Vamos revelar a verdade sobre o método de cuidado infantil de Johanna Harrer. No início do século XX, a médica alemã Johanna Harrer apresentou uma abordagem controversa para a parentalidade, que gerou intensos debates. Seu método consistia em isolar os recém-nascidos das mães durante os primeiros 3 meses, permitindo apenas sessões controladas de 20 minutos de amamentação. Harrer acreditava que essa separação ajudaria as crianças a se tornarem mais independentes. No entanto, muitos especialistas afirmaram que essa prática poderia prejudicar o vínculo importante entre mãe e filho, afetando o desenvolvimento emocional. Esse método levantou questões éticas e foi criticado, já que o cuidado e o conforto das crianças são considerados essenciais para seu crescimento. Mesmo hoje, suas ideias geram discussões sobre a importância do apego materno e o papel dos cuidadores na primeira infância. Ao refletirmos sobre as visões não convencionais de Harrer, podemos avaliar o quanto as filosofias de parentalidade mudaram e quão importantes são as experiências positivas nos primeiros anos para o bem-estar de cada criança. Você vai se surpreender com a gratidão de Keanu Reeves. Após as filmagens de John Wick 4, o ator querido quis expressar sua apreciação pelos incríveis dublês que trouxeram a ação à vida. Ele decidiu presentear cada dublê com uma camiseta personalizada, onde estava escrito quantas vezes eles morreram na tela durante o filme, e alguns deles, hilariante, acumularam mais de 20 mortes. Esse gesto atencioso destacou não apenas seu respeito pelo trabalho duro deles, mas também as exigências sérias dos filmes de ação. Mas as surpresas não pararam por aí. Reeves superou todas as expectativas ao presentear sua equipe pessoal de dublês com luxuosos relógios Rolex Submariner. Esses relógios incríveis servem como um lembrete constante do trabalho em equipe e da dedicação deles. Atos de bondade como esse realmente ressaltam o caráter de Reeves e seu compromisso com todos que participaram da criação do filme. Pronto para decolar no Red Bull Paper Wings. Este emocionante concurso internacional convida os amantes de aviões de papel a testarem suas habilidades em distância, manobras e controle de voo. Participantes de todo o mundo se reúnem para mostrar sua criatividade e habilidades de engenharia, seguindo regras únicas do concurso. Na categoria Freestyle, os participantes podem usar apenas uma folha de papel padrão, o que os leva a pensar fora da caixa. A cada lançamento, eles buscam não só a distância, mas também manobras impressionantes que podem surpreender os juízes e o público. A alegria de lançar um avião de papel bem projetado e observar seu voo é uma experiência inesquecível. Quando os participantes mostram suas habilidades, eles inspiram jovens sonhadores e profissionais experientes a pegarem uma folha de papel e tentarem. O evento combina a arte da engenharia, criatividade e um pouco de competição divertida, provando que, às vezes, os materiais mais simples podem resultar em uma diversão incrível. Então, por que não se juntar a este evento emocionante e descobrir do que sua imaginação é capaz? É verdade que agora os cães têm carrinhos caros? Em 2023, na Coreia do Sul, houve uma tendência surpreendente. Venderam-se mais carrinhos para cães do que para crianças. Isso mostra o quanto nossos amigos peludos se tornaram importantes em nossas vidas diárias. Os sul-coreanos estão cada vez mais tratando seus animais de estimação como membros da família, investindo em acessórios estilosos e conforto para eles. O aumento nas vendas de carrinhos para cães reflete mudanças culturais mais amplas, onde os pets se tornam não apenas companheiros, mas parte da vida social, acompanhando seus donos em parques, cafés e até nas compras. Muitos donos de cães se orgulham de mimar seus pets, buscando proporcionar a melhor qualidade de vida. Essa tendência pode estar relacionada ao aumento do número de donos de animais de estimação nas cidades, onde soluções práticas para pets são muito procuradas.
À medida que o estilo de vida das pessoas muda, nossa compreensão do que significa ser um dono de animal de estimação também se transforma. E você, o que acha? Os carrinhos para pets são um sinal de luxo ou apenas uma questão de bom senso? Prepare-se para um encontro aterrorizante com um fã de Ena Matsuoka. Em uma reviravolta preocupante, a estrela pop japonesa, Ena Matsuoka, se deparou com um fã perigosamente obcecado. Esse indivíduo elevou o assédio a um novo nível, analisando minuciosamente os reflexos em suas selfies para descobrir sua localização. Imagine alguém tão obcecado que consegue te rastrear apenas pelo fundo das suas fotos. Infelizmente, esse fã conseguiu encontrar a casa de Ena e até se escondeu no corredor do prédio dela, esperando o momento certo para se encontrar com ela. Essa situação alarmante destaca o lado sombrio da fama, onde a admiração pode rapidamente se transformar em obsessão. A experiência de Ena serve como um poderoso lembrete da importância da vida pessoal e dos perigos potenciais que as celebridades podem enfrentar. Que medidas podem ser tomadas para proteger as pessoas de comportamentos tão extremos? Você já se deparou com um guia chocante? O Horror Errante foi publicado pela primeira vez em 1661 e é frequentemente visto como um curioso documento histórico. Este guia, que se apresentava como uma forma de proteger os cidadãos dos perigos da prostituição em Londres, na verdade funcionava como um mapa para os próprios lugares que alertava. Em vez de apenas informar a sociedade, ele, inadvertidamente, indicava onde encontrar prostitutas, tornando-se um paradoxo fascinante de sua época. Sendo o primeiro de seu tipo, revela não apenas as visões sociais sobre moralidade, mas também ilumina a vida urbana em Londres no século XVII. Imagine ler um livro destinado à sua segurança e, de repente, perceber que é mais como um mapa do tesouro. Este documento único levanta questões sobre como entendemos e regulamos problemas sociais. O que isso diz sobre a relação entre informação e comportamento da sociedade? Você sabia que a alface iceberg é composta principalmente de água? Ela contém cerca de 96% de água, o que surpreende muita gente. Essa alta quantidade de água a torna um complemento refrescante para saladas e sanduíches, especialmente em dias quentes. No entanto, devido a esse alto teor de água, a alface iceberg não é rica em vitaminas e minerais, como algumas outras verduras. Embora tenha pequenas quantidades de vitamina K e folato, não é a melhor escolha se você quer aumentar a ingestão de nutrientes. Portanto, se você busca algo mais nutritivo, considere opções como espinafre ou couve. Esses vegetais não só hidratam, mas também fornecem os nutrientes que seu corpo precisa. Na próxima vez que você saborear um crocante pedaço de alface iceberg, lembre-se, é principalmente água que traz a crocância refrescante, e não benefícios para a saúde. Descubra a inteligência impressionante da pega. Você sabia que a pega é considerada uma das aves mais inteligentes do planeta? Essas criaturas incríveis conseguem se reconhecer no espelho, algo raro no mundo animal. Essa habilidade indica a presença de autoconsciência, um sinal de habilidades cognitivas avançadas. Para comparação, apenas algumas espécies, como golfinhos e elefantes, possuem essa característica notável. Além do autoconhecimento, as pegas demonstram habilidades para resolver problemas e podem até usar ferramentas. Elas são aves sociais, frequentemente vistas em grupos, e se comunicam através de sons complexos. Se você pensa que as aves são criaturas simples, a inteligência da pega certamente vai mudar essa ideia. Na próxima vez que você avistar uma pega, pense no que se passa nessa cabecinha inteligente. Surpreendente, mas é verdade. Fast food pode prejudicar a visão. Em 2019, um adolescente de Bristol, no Reino Unido, enfrentou sérios problemas de saúde devido à sua dieta pouco saudável. Ele se alimentava principalmente de batatas fritas, chips Pringles, pão branco e raramente incluía presunto ou salsicha. Como resultado, ele teve graves deficiências de vitaminas e desnutrição. Essa dieta ruim não só causou fadiga ocular, mas também provocou danos permanentes na visão central, criando manchas cegas difíceis de lidar. Essa situação destaca uma realidade preocupante sobre a alimentação. Quando o corpo não recebe as vitaminas e minerais necessários, problemas de saúde sérios podem surgir. A cenoura é conhecida por seu efeito positivo na visão, mas esse caso nos lembra que uma dieta equilibrada, rica em frutas, vegetais, proteínas e grãos integrais, é essencial para manter nossa saúde. Você consegue imaginar perder a visão por causa de uma alimentação inadequada? E se eu disser que os polegares opositores nos diferenciam? Essa incrível característica está presente em humanos, primatas e gambás.
e desempenha um papel importante na nossa capacidade de segurar objetos e usar ferramentas. Nossos polegares podem se mover livremente e se opor aos dedos, permitindo que seguremos coisas, escrevamos e criemos ferramentas complexas. Uma habilidade que ajudou no desenvolvimento da humanidade. Primatas como gorilas e chimpanzés também se beneficiam dessa adaptação, que os ajuda a se locomover no ambiente e usar galhos para buscar comida. No entanto, os gambás são bem diferentes. Eles também têm polegares opositores, mas não têm unhas, o que os torna únicos entre esses três. Essa característica lhes proporciona uma pegada incrível, permitindo que se movam por terrenos difíceis. Então, da próxima vez que você pegar um lápis ou seu lanche favorito, lembre-se de como esses polegares opositores são importantes. O que faríamos sem eles? O Jardim dos Deuses é um incrível parque natural no Colorado, Comasi-Hua, famoso por suas impressionantes formações de arenito vermelho que impressionam a todos. Aqui você encontrará majestosos monumentos, como a famosa Torre de Babel e a Pedra do Camelo, que mostram a arte da natureza em sua melhor forma. Imagine as vibrantes rochas vermelhas se erguendo contra o céu azul claro, uma visão imperdível. Seja você um amante de trilhas, escaladas ou apenas um passeio, cada canto do parque oferece uma perspectiva única sobre essas maravilhas geológicas. Esta área também possui uma rica história cultural, sendo sagrada para as tribos nativas americanas ao longo dos séculos. O Jardim dos Deuses está aberto o ano todo e é um paraíso para os aventureiros, além de um lugar tranquilo para quem deseja se conectar com a natureza. Então você está pronto para explorar essa obra-prima natural? E se eu te disser que Howard Hughes comprou um hotel inteiro? Essa decisão surpreendente do bilionário destaca sua abordagem única nos negócios e na hotelaria. Em vez de sair do seu quarto em Las Vegas, Hughes decidiu comprar o Hughes Center, um imóvel-chave na cidade. Sua ousadia deu início a uma grande expansão de seus investimentos em Las Vegas, tornando-o o maior empregador de Nevada. Ao investir pesadamente na indústria hoteleira e de entretenimento, Hughes teve um papel fundamental na formação do moderno Las Vegas, como a vibrante cidade que conhecemos hoje. Seu legado inclui não apenas sucesso financeiro, mas também um impacto na cultura e no turismo da região. A história de Hughes é um exemplo claro de como as decisões audaciosas de uma pessoa podem deixar uma marca significativa em toda uma cidade. Você já pensou em quão influente pode ser um único empresário? Prepare-se para se surpreender com a Estrada da Morte na Bolívia. Este famoso trajeto, oficialmente conhecido como Estrada Norte dos Yungas, é famoso por ser uma das estradas mais perigosas do mundo. Serpenteando entre montanhas impressionantes, conecta La Paz, a capital mais alta do mundo, à região verde dos Yungas abaixo. Imagine, trilhas estreitas à beira de penhascos que despencam por centenas de metros. Cada curva revela uma vista deslumbrante, mas também representa um risco enorme. Os motoristas precisam manobrar em trechos apertados, muitas vezes em estradas que mal comportam um carro, enquanto o clima nas alturas pode mudar rapidamente, trazendo neblina e chuva. Apesar dos perigos, ciclistas corajosos se aventuram por essa estrada, ansiosos por experimentar descidas emocionantes e paisagens incríveis. Você é ousado o suficiente para aceitar o desafio da Estrada da Morte na Bolívia? Prepare-se para nomes divertidos de rotas de escalada. O bouldering, onde os atletas escalam sem cordas, não é apenas sobre força física, também traz humor e criatividade para o esporte. Os escaladores frequentemente encontram rotas com nomes peculiares, como Yeti Empoleirado ou Macaco Bravo. Esses nomes inusitados refletem o espírito brincalhão da comunidade de escaladores e ajudam a memorizar cada desafio. Muitos escaladores adoram compartilhar histórias sobre esses nomes marcantes, tornando o esporte mais acessível e divertido. Essa abordagem leve ajuda a aliviar a tensão, especialmente em subidas difíceis. Enquanto os atletas se concentram em suas habilidades físicas, os nomes engraçados lembram que o bouldering não é apenas uma competição, mas também a diversão da aventura. Quem sabe, na próxima vez que você subir uma parede, você encontre um nome de rota que te faça sorrir enquanto ultrapassa seus limites. Você já se perguntou por que o Mauna Loa é tão especial? Este enorme vulcão, localizado no Hawaii, é o maior do mundo, com impressionantes 112 quilômetros de largura. Seu tamanho colossal e suas frequentes erupções
o tornaram um tema relevante para cientistas e pesquisadores. As erupções não apenas mudam a paisagem ao redor, mas também criam nova terra quando a lava esfria e solidifica. Esse processo dinâmico oferece uma visão fascinante da geologia da Terra e ajuda os cientistas a entender melhor a atividade vulcânica. Com a última erupção em novembro de 2022, o Mauna Loa não é apenas uma maravilha natural, é um laboratório vivo para o estudo dos vulcões. Muitas informações obtidas a partir dessas pesquisas podem nos ajudar a prever melhor as erupções e entender seu impacto no meio ambiente e nas comunidades. É incrível como um único vulcão pode nos ensinar tanto. E se eu te contar sobre doenças priônicas fatais? As encefalopatias espongiformes transmissíveis, EET, incluindo a conhecida doença de Creutzfeldt-Jakob, estão entre os distúrbios cerebrais mais misteriosos e perigosos. Essas doenças são causadas por pequenos agentes infecciosos, chamados prions, e resultam em danos devastadores ao cérebro, com uma taxa de mortalidade muito alta. Na verdade, elas têm uma das maiores taxas de mortalidade entre as doenças não hereditárias, o que destaca sua gravidade e natureza assustadora. Infelizmente, apesar de extensas pesquisas, não há tratamento eficaz, deixando os doentes e suas famílias em uma situação difícil. Os prions são únicos porque são proteínas mal dobradas, que fazem com que outras proteínas no cérebro também se dobrem de forma errada, levando a uma cascata de distúrbios. Esse processo causa sintomas neurológicos graves, tornando as EET não apenas perigosas, mas também difíceis de detectar precocemente. Enquanto a comunidade científica busca respostas, o mistério dessas doenças priônicas continua a assombrar pesquisadores e pacientes. Você sabia que os Yanomami têm uma maneira única de honrar seus entes queridos? Essa incrível tribo da Amazônia tem um jeito especial de lembrar os que partiram. Em vez de funerais tradicionais, os Yanomami praticam a cremação, transformando seus falecidos em cinzas. Mas suas tradições não param por aí. Eles misturam essas cinzas com bananas, criando um prato que simboliza a união entre a vida e a morte em sua cultura. Ao consumir essa mistura, acreditam que mantém viva a memória e o espírito de seus entes queridos na comunidade. Esse ritual destaca a profunda conexão que tem, tanto com os que partiram quanto com os que estão vivos, transformando a dor em um poderoso ato de lembrança. Os costumes Yanomami nos lembram da importância de honrar nosso passado e de como os laços de amor podem se estender além da vida. Não é fascinante como diferentes culturas escolhem celebrar a vida e a perda? No zoológico de Panyu, em Guangzhou, China, os visitantes encontram uma abordagem surpreendente em relação aos zoológicos tradicionais. Em vez de os animais estarem em jaulas, eles se movem livremente por grandes áreas. Os convidados exploram o zoológico a partir de carros, o que permite observar a vida selvagem de perto, mantendo-se seguros. Esse ambiente único oferece uma visão mais natural do comportamento dos animais, já que os visitantes podem ver como os seres interagem em seu habitat habitual, sem barreiras que normalmente existem em outros zoológicos. Imagine passar por uma paisagem verde, enquanto girafas comem folhas e zebras cruzam seu caminho. Ao mudar a dinâmica, o zoológico não só cuida do conforto dos animais, mas também cria uma aventura emocionante para famílias e amantes da natureza. Então, você se atreveria a explorar o mundo selvagem dos zoológicos? O que realmente move um gênio aos 15 anos? Albert Einstein já dominava a análise matemática nessa idade. Essa conquista incrível não fala apenas de números. Ela mostra que uma mente jovem é cheia de curiosidade e talento. Nascido em 1879 na Alemanha, Einstein desde cedo demonstrou amor pela ciência e pela matemática. Enquanto a maioria dos adolescentes ainda aprendia o básico da aritmética, ele se aprofundava em conceitos complexos que mudaram a física moderna. Sua capacidade de entender ideias complicadas desde cedo revela seu foco e pensamento único. Em vez de seguir um sistema educacional rígido, Einstein preferia o autoestudo, usando livros e problemas desafiadores como guias. Essa abordagem independente inspirou ideias revolucionárias que levaram a teorias como a da relatividade. Então, o que o motivou a buscar tanto conhecimento em uma idade tão jovem? A resposta está em sua insaciável curiosidade e paixão por entender o universo. Você já pensou nos mistérios das ilhas nos lagos?
Existem mais de 30 mil ilhas nos lagos, e esses lugares únicos parecem mini-estados flutuando na água. Cada ilha tem seu próprio ecossistema, criando condições diversas para a vida selvagem e as plantas. Imagine explorar uma pequena ilha onde os pássaros cantam e as árvores balançam com a brisa. Essas ilhas são não apenas lindas, elas também oferecem oportunidades emocionantes para aventuras. Ao contrário dos vastos oceanos, os lagos proporcionam uma experiência de caça ao tesouro mais acessível. Você pode chegar a uma ilha de caiaque, montar acampamento e procurar artefatos escondidos ou explorar a rica biodiversidade que ali prospera. Algumas ilhas até guardam locais históricos pouco conhecidos, convidando exploradores curiosos a descobrir suas histórias esquecidas. Então, por que não fazer uma viagem de um dia ao lago mais próximo e descobrir os tesouros ocultos que o aguardam em suas ilhas? Você nunca sabe quais surpresas a natureza preparou para você. Você pode se surpreender. Um mapa mundi feito de materiais reciclados. A artista Susan Stockwell criou um impressionante mapa mundi totalmente feito de eletrônicos reciclados, como placas-mãe e discos rígidos. Cada parte do mapa conta sua própria história, refletindo tanto a arte quanto a preocupação com o meio ambiente. Ao reciclar tecnologias que não usamos mais, Stockwell não só embeleza nosso planeta, mas também aumenta a conscientização sobre o problema dos resíduos eletrônicos. Ao olhar para sua obra, você pode notar como os circuitos brilhantes e os padrões complexos formam os continentes, mostrando a combinação de arte e tecnologia. Essa representação visual vibrante inspira os espectadores a refletirem sobre os dispositivos que muitas vezes consideramos garantidos. Em um mundo repleto de resíduos eletrônicos, o mapa de Stockwell nos lembra da importância da reciclagem e do cuidado com o nosso meio ambiente. A arte pode ser a chave para iniciar a conversa sobre sustentabilidade. E se eu te disser que as árvores dançam à distância? Esse comportamento surpreendente, conhecido como timidez das copas, é observado em espécies como os manguezais negros e os pinheiros tortos. Em vez de crescerem muito próximas, suas copas deixam um espaço curioso, como se evitassem o contato. Os cientistas ainda não entenderam por que isso acontece, mas surgiram algumas teorias interessantes. Uma ideia é que quando os galhos se tocam, eles podem quebrar, levando a uma distância cuidadosa. Outra possibilidade é que as árvores se adaptaram para não fazer sombra umas sobre as outras, permitindo que todas recebam luz solar suficiente. Além disso, essa organização inteligente pode ajudar a limitar a propagação de pragas e doenças entre elas. Então, da próxima vez que você estiver caminhando pela floresta, olhe para cima e admire como essas árvores coexistem habilidosamente, criando uma linda copa acima de você. Prepare-se para se surpreender com o efeito da verdade ilusória. Esse fascinante fenômeno psicológico mostra como nossa mente pode ser enganada, fazendo-nos acreditar em informações falsas. Quando ouvimos uma afirmação várias vezes, mesmo que não seja verdadeira, começamos a aceitá-la como fato. Imagine ver um boato sobre uma celebridade nas notícias várias vezes. Eventualmente você pode esquecer que é apenas uma fofoca e acreditar nisso como se fosse real. Esse efeito influencia como lembramos das informações e pode até moldar nossas decisões sem que percebamos. Pesquisadores descobriram que o efeito da verdade ilusória pode afetar tudo, desde nossas opiniões sobre questões políticas até nossas visões sobre saúde e segurança. Isso destaca a importância de termos uma postura crítica em relação às informações que encontramos. Então, da próxima vez que você ouvir algo estranho, pense em quantas vezes já ouviu isso antes. Pode ser que esteja mais relacionado a um hábito do que a verdade. Vamos explorar a popularidade dos vídeos de cabras gritando. Em 2013, esses vídeos engraçados conquistaram a internet, superando até as paradas musicais tradicionais. Imagine cabras berrando de um jeito que soa quase humano. É estranho, mas muito divertido e envolvente. Esse fenômeno mostra como a internet pode trazer à tona conteúdos inusitados. Com milhões de visualizações, as pessoas estavam sedentas por cabras que pareciam estar em um show de rock. Desde as redes sociais até os programas noturnos, os gritos das cabras se tornaram um verdadeiro sucesso, fazendo todos rirem. Essa tendência até gerou memes e paródias, mostrando a criatividade na disseminação do riso. O que isso diz sobre nossa cultura? Mostra que a internet adora o inesperado, e às vezes uma cabra boba pode entreter tanto quanto um artista famoso. Em um mundo cheio de notícias sérias,
Encontrar alegria em algo tão simples como o grito de uma cabra nos lembra de valorizar as pequenas coisas divertidas. Muitos não sabem, mas James Cameron arriscou. Essa decisão inesperada teve seus detalhes. Ele queria dirigir o filme pessoalmente. No início dos anos 1980, Cameron era um diretor iniciante com uma visão revolucionária para um filme de ficção científica, que no final mudou o gênero. Em vez de exigir um grande pagamento antecipado, ele acreditava tanto em suas habilidades que aceitou um pagamento simbólico em troca do controle criativo. Esse risco valeu a pena. Lançado em 1984, O Exterminador do Futuro não só lançou a carreira de Cameron, mas também apresentou ao público um personagem icônico, o implacável assassino cibernético. O sucesso do filme levou à criação de uma franquia, que incluiu várias sequências, quadrinhos e até videogames, influenciando muitos outros filmes e diretores. A estratégia de Cameron mostra como a autoconfiança pode abrir portas incríveis. Acredite ou não, as baterias de zinco-aire estão mudando o jogo. Essas incríveis baterias, frequentemente usadas em aparelhos auditivos, geram eletricidade através de uma reação química que precisa do oxigênio do ar. Diferente de muitas baterias tradicionais, que dependem apenas de reações químicas em um sistema fechado, as baterias de zinco-aire utilizam o oxigênio atmosférico. Esse mecanismo único permite que elas produzam energia de forma eficiente, tornando-as mais leves e muitas vezes mais duráveis em comparação com outros tipos. Como funcionam de maneira semelhante aos processos naturais em organismos vivos, os pesquisadores estão explorando seu potencial para soluções energéticas inovadoras no futuro. Imagine um mundo onde as baterias não apenas alimentam dispositivos, mas também são inspiradas pela natureza. À medida que a tecnologia avança, a possibilidade de usar baterias de zinco-aire em outras áreas, como veículos elétricos ou sistemas de energia renovável, pode mudar nossa visão sobre energia como um todo. Quem sabe esse pode ser o futuro da energia? Você pode acreditar que a sua gordura pode se tornar sabão. Em média, o corpo humano tem gordura suficiente para produzir 7 barras de sabão. Embora a quantidade exata varie de pessoa para pessoa, é interessante pensar nas semelhanças entre nossa biologia e objetos do dia a dia. Nosso corpo é composto por cerca de 15–30% de gordura, dependendo de fatores como idade e saúde. Essa gordura não é apenas uma preocupação, ela desempenha um papel importante na nossa saúde, incluindo a proteção dos órgãos e a ajuda na absorção de vitaminas. No que diz respeito à produção de sabão, a gordura do nosso corpo pode passar por um processo chamado saponificação, onde as gorduras se misturam com uma base, geralmente hidróxido de sódio, para criar sabão. Essa transformação criativa destaca como o que muitas vezes vemos de forma negativa pode ter uma aplicação prática. Então, da próxima vez que você pensar no tecido adiposo, lembre-se de seu potencial além da aparência. Há um mundo inteiro de química por trás disso. Que incrível perceber que nossos corpos realizam funções que nunca esperávamos. Você sabia que Brad Pitt fez sabão para Clube da Luta? Neste filme icônico, Brad Pitt e Edward Norton não apenas atuaram, mas também aprenderam a arte de fazer sabão. Esse desejo de realismo trouxe profundidade a uma das cenas mais memoráveis. O sabão tem um papel central na trama, simbolizando renascimento e consumismo, e era importante para os atores entenderem o processo de sua produção. Eles participaram de oficinas, onde aprenderam sobre a ciência da saponificação, o processo que transforma gordura em sabão. Imagine a surpresa deles ao descobrir como ingredientes simples podem criar algo tão essencial. Essa experiência prática os ajudou a oferecer uma atuação mais autêntica, demonstrando sua dedicação aos papéis de Tyler Durden e do narrador sem nome. Esse nível de preparação destaca como cineastas e atores apaixonados podem enriquecer a narrativa de maneiras inesquecíveis. Que incrível que eles se dedicaram tanto para criar algo como sabão. Vamos revelar a verdade sobre a Operação Bernhard. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha lançou uma iniciativa secreta chamada Operação Bernhard, com o objetivo de prejudicar a economia britânica, inundando-a com notas falsas de libras esterlinas. Esta operação secreta era tão complexa que envolvia a impressão de dinheiro falso para criar caos no sistema financeiro do Reino Unido. Os alemães queriam minar a confiança na moeda, fazendo os britânicos entrarem em pânico e potencialmente desestabilizando sua economia.
Para realizar esse plano, os nazistas buscaram a orientação de especialistas em falsificação, mostrando até onde estavam dispostos a ir pela vitória. No entanto, os britânicos descobriram essa conspiração e tomaram medidas para melhorar a segurança de suas notas. Este fascinante capítulo da Segunda Guerra Mundial ilustra até onde as nações podem ir em tempos de guerra, destacando aspectos inesperados das batalhas econômicas. Dinheiro falso não é apenas papel moeda, é uma tática de guerra. Você consegue imaginar qual poderia ter sido o resultado se eles tivessem tido sucesso? Prepare-se para se surpreender com o peixe que anda. Este incrível peixe australiano evoluiu de uma maneira surpreendente, trocando a natação por um jeito único de se mover. Conhecido como cowboy do oceano, esse fascinante ser desenvolveu nadadeiras modificadas que se parecem com pernas, permitindo que ele ande pelo fundo do mar. Em vez de deslizar pela água, esse peixe patrulha seu ambiente subaquático, explorando fendas e caçando como os animais terrestres. Essa adaptação não é apenas estranha, ela ajuda o peixe a evitar predadores e a se orientar de forma mais eficiente em seu habitat. Habitante das águas rasas costeiras, esse peixe realmente redefiniu o que significa viver no oceano. Seu jeito incomum de se mover oferece uma nova perspectiva sobre a vida marinha e a adaptação. Você consegue imaginar quais outros segredos o oceano pode esconder com criaturas que desafiam nossa compreensão tradicional da vida aquática? Você já viu uma galinha voar? Embora geralmente consideremos as galinhas como aves terrestres, na verdade, elas podem voar por curtas distâncias. Ao contrário do que muitos pensam, as galinhas são capazes de voos curtos impressionantes que podem durar até 13 segundos. Pode não parecer muito em comparação com outras aves, mas para uma galinha é uma grande conquista. Seus músculos fortes das pernas ajudam-nas a decolar, permitindo que façam pequenos saltos para cima ou pelo quintal. Normalmente, elas batem as asas para criar a força necessária para subir, o que pode ser crucial para escapar de predadores ou alcançar um ponto mais alto, como um galho baixo. Curiosamente, essa habilidade também depende da raça. Algumas galinhas, como a Old English Game, são mais ágeis do que suas parentes mais pesadas, como a Cornish. Então, da próxima vez que você vir uma galinha caminhando orgulhosamente pelo quintal, lembre-se de que essa ave, aparentemente desajeitada, pode surpreendê-lo com seu talento oculto. Não é fascinante como elas mostram habilidades que não esperamos? Acredite ou não, sorrir melhora a saúde da sua pele. Sorrir não só levanta o ânimo, mas também faz sua pele parecer mais jovem e fresca. Quando você sorri, seu corpo libera endorfinas, os hormônios da felicidade. Essa reação biológica não só melhora o humor, mas também ajuda na circulação sanguínea. Uma circulação melhor significa que mais oxigênio e nutrientes chegam às células da pele, ajudando-as a se recuperar e a se manter saudáveis. Além disso, sorrir reduz o estresse, o que é importante, pois altos níveis de estresse podem causar envelhecimento precoce e rugas. Então, simplesmente mantendo uma atitude positiva e compartilhando um sorriso, você pode proteger sua pele e até evitar aquelas rugas indesejadas. Quem diria que um simples sorriso poderia ter benefícios estéticos tão poderosos? Então, sorria, mostre seus dentes brancos e ajude sua pele a brilhar. Que tal sorrir para alguém hoje? Um fato interessante sobre conversar com os que partiram. Uma empresa sul-coreana desenvolveu uma tecnologia revolucionária de inteligência artificial que permite às pessoas fazer chamadas de vídeo com entes queridos que já faleceram. Essa tecnologia inovadora utiliza arquivos digitais, como vídeos e fotos, para criar uma imagem vívida e realista da pessoa que se foi. Imagine sentar e conversar com alguém que você sente muita falta, ouvindo sua voz e até vendo suas expressões. Essa tecnologia usa o legado digital da pessoa, recriando sua personalidade e maneiras, tornando a conversa mais natural. Embora isso possa ser uma forma poderosa de lidar com a dor e encontrar consolo, também levanta questões importantes sobre a moralidade de recriar a imagem de alguém após sua morte. Como definir a linha entre memória e realidade? É reconfortante ou perturbador interagir com uma versão criada por IA do seu ente querido. Com o avanço da tecnologia, essa inovação incrível abre novas possibilidades de como lembramos e nos comunicamos com aqueles que perdemos. É surpreendente pensar que, apesar das grandes mudanças na cultura e na tecnologia, o cérebro humano quase não mudou ao longo dos milênios.
Do ponto de vista anatômico, uma pessoa de 40 mil anos atrás poderia facilmente se adaptar ao nosso mundo moderno, usando smartphones e se comunicando com os outros. Essa incrível estabilidade na estrutura do cérebro reflete uma estagnação evolutiva, onde nossa arquitetura neural não passou por mudanças significativas, mesmo com invenções que vão da roda à internet. Imagine um mundo onde as ferramentas e tecnologias ao seu redor mudaram radicalmente, mas seu cérebro permaneceu o mesmo. Isso levanta questões interessantes sobre como nossas mentes se adaptam e lidam com novas experiências, mantendo as mesmas funções básicas. Embora tenhamos desenvolvido sociedades complexas, nossos cérebros, em sua maioria, mantiveram uma base estável para processar informações, emoções e conexões. Portanto, enquanto admiramos nossas incríveis conquistas, vamos também valorizar as eternas capacidades do cérebro humano. Acredite ou não, Keanu Reeves doou uma fortuna. Esse ator querido surpreendeu os fãs ao decidir doar 70% de seu salário pelo icônico filme Matrix para pesquisas sobre leucemia. Sua generosidade tem raízes pessoais profundas. Sua irmã Kim lutou bravamente contra essa doença por muitos anos. Ao ver sua luta, Keanu decidiu agir e apoiar pesquisas que podem ajudar outros que enfrentam dificuldades semelhantes. Esse ato de bondade é apenas um dos muitos motivos pelos quais as pessoas o adoram. Em vez de ficar com o dinheiro que ganhou, Keanu optou por investir no futuro das conquistas médicas. Seu compromisso não só destaca a importância da caridade, mas também lembra que todos podem fazer a diferença. A história de Keanu ressoa com muitos, mostrando que compaixão e cuidado são possíveis em qualquer nível de fama e riqueza. Será que uma bondade tão admirável pode mudar nossa percepção sobre as celebridades? Descubra o que realmente aumenta sua conta de internet. No início da era da internet, a AOL, um dos pioneiros do acesso online, cobrava dos usuários uma taxa por hora de conexão. Para maximizar os lucros, eles criaram um truque esperto. Arredondavam cada sessão para o próximo minuto completo. Isso significava que se você terminasse uma sessão em 12 minutos e 46 segundos, a AOL cobrava por 14 minutos. Imagine só, 15 segundos extras eram adicionados a cada conexão, e isso realmente se acumulava com o tempo. Embora possa parecer um detalhe pequeno, isso impactava significativamente as contas mensais de muitos usuários. As pessoas frequentemente ficavam frustradas, especialmente ao verem suas despesas aumentarem, sem entender o porquê. Essa prática mostrou como as empresas podem manipular contas de forma astuta para aumentar os lucros, gerando sentimentos mistos sobre o acesso à internet, que era ao mesmo tempo revolucionário e, em certos momentos, decepcionante. Você consegue adivinhar quem é a melhor atriz de todos os tempos? Meryl Streep é considerada a melhor atriz da sua geração. Nos anos 1970, ela fez sucesso em Hollywood com papéis inesquecíveis em filmes como O Caçador de Veados e Kramer vs. Kramer. O talento único de Streep brilha em cada papel, pois ela consegue se transformar completamente nos personagens, tornando-os incrivelmente reais. Essa dedicação ao seu trabalho lhe rendeu fãs ao redor do mundo e impressionantes 21 indicações ao Oscar ao longo de sua carreira. 3 prêmios conquistados garantiram seu lugar na história do cinema. De dramas a comédias, Meryl domina diferentes gêneros, encantando o público com sua versatilidade. Seja lidando com as complexidades de uma mãe ou fazendo piadas em uma comédia romântica, suas performances deixam uma marca profunda. Então, o que você acha que torna Streep tão excepcional? É sua preparação cuidadosa, empatia pelos personagens ou algo mais? Acredite ou não, as unhas das mãos crescem mais rápido do que as dos pés. Em média, as unhas das mãos crescem cerca de 3,5 mm por mês, quase 3 vezes mais rápido do que as unhas dos pés. Essa velocidade se deve à melhor circulação sanguínea nos dedos, que recebem mais sangue por causa do movimento constante e do uso no dia a dia. Nossas unhas são feitas de uma proteína resistente, chamada queratina, que é importante para proteger as pontas sensíveis dos dedos. Elas nos ajudam a segurar objetos e até podem melhorar nosso sentido de tato. Curiosamente, a aparência das nossas unhas pode indicar nossa saúde geral. Mudanças na cor, textura ou crescimento podem sinalizar problemas, como falta de nutrientes ou infecções. Portanto, da próxima vez que você olhar para suas unhas, pense no que elas podem revelar sobre seu bem-estar. Difícil de acreditar, mas são necessárias 7 embaralhadas.
De acordo com o modelo de Claude Shannon, um baralho precisa ser embaralhado pelo menos 7 vezes para alcançar uma distribuição quase aleatória. Isso pode parecer surpreendente, especialmente se pensarmos em como podemos embaralhar as cartas rapidamente. No entanto, o que importa é a eficácia do embaralhamento. O modelo analisa diferentes técnicas de embaralhamento, mostrando que apenas algumas misturadas descuidadas podem não ser suficientes para um bom embaralhamento. Não importa se você está jogando pôquer, bridge ou apenas quer impressionar os amigos. Um bom embaralhamento ajuda a garantir que nenhuma carta fique em um lugar previsível. 7 embaralhadas criam aleatoriedade suficiente, tornando quase impossível adivinhar qual carta aparecerá a seguir. Então, da próxima vez que você for distribuir cartas, lembre-se desse fato interessante e agite bem o baralho. Pronto para embaralhar como um profissional? Descubra a fascinante história de Mesa, Arizona. Esta pequena cidade no sudoeste dos Huawei tem raízes profundas que remontam ao povo Anasazi. Conhecidos por sua incrível habilidade, os Anasazi construíram casas complexas de adobe, localizadas em rochas e cânions, semelhantes às impressionantes ruínas de Chaco Canyon. Imagine-se caminhando por essas antigas estruturas, observando os delicados padrões e entendendo como esses arquitetos habilidosos se adaptaram ao ambiente. Os Anasazi usaram materiais locais de forma inteligente, criando casas que não apenas harmonizavam com a paisagem, mas também protegiam contra as intempéries. Ao explorar Mesa hoje, você mergulha em uma história viva, onde os ecos do passado ainda são sentidos na arquitetura e no espírito da comunidade. Quais histórias as paredes de Mesa guardam sobre as pessoas que viveram aqui antes? Você sabia que a riqueza pode diminuir drasticamente? Em um mundo em constante mudança, uma das pessoas mais ricas enfrentou enormes perdas financeiras, enquanto a população da Terra atingia 7 bilhões. Esse crescimento impressionante destaca os problemas e as dinâmicas em mudança na economia e nas finanças pessoais. Enquanto muitos encontravam oportunidades e prosperidade, essa pessoa rica lidava com oscilações inesperadas do mercado e investimentos mal-sucedidos. Essas condições financeiras imprevisíveis nos lembram que até mesmo uma grande riqueza pode ser frágil, especialmente em períodos de mudanças globais. Como as pessoas ricas vão se adaptar em uma época em que o crescimento populacional afeta diretamente a estabilidade econômica? Mawsynram é realmente o lugar mais chuvoso da Terra? Esta pequena vila, escondida nas colinas Khasi no nordeste da Índia, possui um título surpreendente. Situada a cerca de 4.593 metros de altitude, Mawsynram recebe impressionantes 467 polegadas de chuva por ano. Essa quantidade enorme de precipitação faz dela o lugar com mais chuvas do planeta. Mas por que chove tanto aqui? A resposta está na temporada de monções, que vai de junho a setembro. Durante esse período, o ar úmido da Baía de Bengala encontra as montanhas, fazendo o ar subir. À medida que sobe, o ar esfria, resultando em chuvas intensas. A geografia única das colinas Khasi desempenha um papel fundamental nesse processo, criando condições ideais para a chuva. Curiosamente, os moradores estão bem adaptados ao seu ambiente úmido e suas casas são projetadas para suportar as chuvas constantes, desde as paisagens verdes até a vibrante vida selvagem. Mawsynram é um testemunho vivo da beleza e da força do ciclo da água na natureza. Você está pronto para explorar essa maravilha chuvosa? Conheça o C1 da Leach Motors. Este veículo revolucionário é diferente de tudo que você já viu. Ele se move sobre 2 rodas, mas é controlado como um carro. Com seu sistema único de estabilidade giroscópica, o C1 mantém o equilíbrio mesmo em altas velocidades, alcançando até 160 km/h. Imagine-se atravessando a cidade em um veículo totalmente elétrico, que é não só agradável de dirigir, mas também ecológico. Em tempos de crescente preocupação com a poluição e o trânsito, o C1 oferece uma excelente solução, unindo tecnologia avançada à praticidade. Ele é perfeito para áreas urbanas, onde o espaço é limitado, permitindo que você navegue facilmente pelo tráfego. Seu design estiloso e funções futuristas garantem que você será notado durante a viagem. E o motor elétrico silencioso significa que você não vai incomodar os vizinhos enquanto parte para suas aventuras. Então, seja para ir ao trabalho ou apenas explorar, o C1 da Leach Motors é uma visão empolgante do futuro do transporte.
Você está pronto para adotar essa nova forma de locomoção. Quando as mulheres ficam nervosas, o coração delas bate mais rápido. Estudos mostram que, em média, a frequência cardíaca das mulheres é um pouco mais alta do que a dos homens. Não é uma competição, mas uma questão biológica. O coração de uma mulher geralmente bate de 78 a 82 vezes por minuto, enquanto o dos homens bate de 70 a 74 vezes. Essas diferenças estão ligadas a vários fatores, incluindo o tamanho do corpo e influências hormonais. Normalmente, o coração das mulheres é menor, o que pode levar a um ritmo mais rápido para bombear sangue de forma eficiente. Além disso, hormônios como o estrogênio afetam o funcionamento do coração, tornando-o mais sensível ao estresse e às emoções. Compreender essas diferenças nos ajuda a entender melhor como nosso corpo funciona e por que o atendimento médico pode variar entre homens e mulheres. Então, da próxima vez que você perceber que seu coração está acelerado durante um treino ou por nervosismo, pode ser apenas o seu ritmo biológico.